Ei, você! Oi, eu sou a Dory. Meu nome é Hank. De onde você é? É uma longa história, e pra falar a verdade... Não lembro de quase nada. Eu sofro de... Perda de memória recente! Acabei de lembrar de uma coisa! Eu tenho que achar minha família. Tarefa difícil, garota. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais. Mãe, pai, mãe, pai. É só ela escolher 2 e cair fora. Pai. Ah, é brincadeira. Beleza, pensei em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Ah, que ótimo. Oi, eu sou a Dory. Então você não lembra do que a gente tava falando? Nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? Estamos chegando? Shhh, fala baixo. Chega de papo furado, tá? Eu não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha. Ai, como você tá? Eu tô bem, você também também. Ninguém tá bem. Ah, eu tô bem. E você? Pode me ajudar? Desculpa, não nado muito bem. Acho que você nada lindamente. Vale? De nada. Peraí, Dory? É. Dory? É. Éramos amigas! Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. Era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, Não. eu acho... Não? Não é. Eu não quero que elas me toquem. Tudo bem, todo mundo faz isso. Mãe, pai! Grita mais alto, Dory! Mãe, pai! Dory, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa. Ai, caramba. Ai, não. Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda! Não, direita, direita! Você dirige bem, Hank. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 187. Eu sou Rafael Arinelli e como eu amo meu polegar opositor. Eu sou o Daniel Cury. Eu sou escritor, redator e podcaster. Eu tentei imitar a Marília Gabriela neste momento. Nossa! Nossa, muito bom. Muito bom, só que não. É que ela fala, né, tipo... Ela vai falando a profissão da pessoa. Eu queria ser a Dory pra esquecer isso agora. Meu nome é Lucas Albuquerque e eu não falo baleês, apesar da balança dizer o contrário. O quê? Ah, tá. Eu sou a Grécia Bafa e eu sofro de perda de memória recente. O que vocês estavam falando mesmo? Boa. Olha Oi, aí. eu sou o Daniel Cury. Ah, não, tá, já falei. É isso mesmo, olha aí que legal. Reunimos hoje aqui os nossos amigos, os autores do Cinemação, para conversar, discutir um pouco sobre o que é esse novo filme da Pixar / Disney, né? Procurando Dory. Filme que volta, né? Para trazer as emoções do que foi Procurando Nemo, só que agora transvestido aí com o personagem da Dory, né? De uma forma que tenta reviver aquele sentimento da busca pelo Nemo e tal. Então a gente vai discutir um pouco sobre esse novo filme da Pixar aqui. O Dani tá se segurando pra falar alguma coisa, tô sentindo, não? Não. É que na verdade tem também aquele desenho que fizeram, né? Que tipo, a menininha perdeu o refrigerante dela, sai à procura do refrigerante, procurando Dolly. Nossa senhora. Hoje vai ser um podcast pra se esquecer, pelo jeito. Vamos então conversar sobre Procurando Dory logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. O fruto do meu Dani, um bom jeito pra você lembrar das coisas é anotar, né? E andar com essas coisas perto de você. Só que como que um peixe anota? É foda.
Talvez, assim, tipo, um peixe moderno consiga tocar num celular, daí ele anota num, sabe assim, no... Pra o celular funcionar embaixo da água também seria duro, hein? Sei lá, tem que ver uma... Mas deve ter algum esquema aí que o celular funciona. Deve ter. Sei lá. É foda. É isso aí. Dani, esse Repercussão é uma repercussão especial, né? Afinal de contas, é uma repercussão que vai trazer os comentários lá do último podcast, né? O 186, o Mais Forte que o Mundo. E a gente tem uma novidade nesse podcast, né? Novidade? Qual? Não tô lembrando. Não, brincadeira. É verdade, a gente tem um áudio, né? A gente tem tipo um áudio especial aqui. Praticamente, você pode fazer isso, você pode, em vez de mandar e-mail, áudio, você pode mandar um áudio pra gente. Dá pra mandar áudio no Facebook, dá pra mandar áudio, sei lá, de várias formas. E a gente vai, você quer saber do que a gente tá falando? Escuta essa repercussão até o final, porque tem coisa muito boa. Vou só te falar uma coisa, é recado de diretor brasileiro que veio aqui conversar com a gente. Com spoiler. Com Mas spoiler. A gente chega lá, calma lá. Vamos chegar lá. Então, Dani, aproveita aí e passa as nossas redes sociais para que a pessoa que esteja escutando a gente queira realmente, né, mandar seu áudio, mandar seu texto, mandar sua carta, mandar seja lá o que for. Como que eles fazem para chegar? Pode mandar foto do peixe beta que você tem no seu quarto. É verdade. Seu peixe que também ele não lembra de nada, ele tá nem aí pra você. Se você manda um e-mail para contato@cinemação.com ou então vai no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Snapchat em Cinemação, @Cinemação, /Cinemação, sempre Cinema CAO. Se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai na web radiovagalume.com toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de acessar o cinemação.com para ver todas as notícias, os artigos, as coisas fodas que tem no site, que estão muito legais, assim. Se você só ouve o podcast, não esqueça de entrar no site. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud? Curte lá no coraçãozinho. Tá ouvindo a gente no iTunes? Dá uma notinha de 5 estrelas na hora de avaliar o podcast, né, no iTunes, para ajudar a gente a chegar um pouco mais de pessoas e apresentar o podcast para mais gente. Dani, outra novidade que a gente tem aqui para anunciar pra galera é que o nosso YouTube, nosso canal no YouTube está ativo. Olha aí, estreou na última semana. O nosso primeiro vídeo tá lá, a gente contando como que a gente criou o Cinemação, como que o Cinemação criou vida. E a gente tá convidando aí vocês todos para virem aí, né, acompanhar o nosso canal no YouTube, não é isso, Dani? Exatamente, que é o youtube.com/cinemação. Olha Perfeito. Só que difícil que é entrar e encontrar a gente nos lugares. Exatamente, lá já tem participação de autor, tem eu e o Dani contando como é que a gente montou o nosso canal do Cinemação. Exatamente, tem coisa nova vindo por aí. Tem coisa nova vindo, então olha aí, vai lá no youtube.com/cinemação, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, porque muita coisa legal tá por vir e é só o começo, hein? Só o começo. Só o começo. E se você quer ajudar o Cinemação a dar voos mais altos, conquistar o mundo e chegar mais perto de você, é só você chegar lá e contribuir com o Cinemação no patreon.com/cinemação. Seja um patrão do Cinemação a partir de $1, você contribui com o nosso canal, faz parte do nosso grupo secreto no Facebook e ainda tem um monte de prêmio que você vai poder desfrutar conforme a gente for evoluindo dentro do Patreon. Então é muito importante que você realmente ajude o nosso canal, que ajude com essas doações. Mês a mês a gente pede aqui, né? Semana a semana a gente pede essas doações aqui, porque as contas não param de chegar, o canal é um canal gratuito, você tá sempre recebendo conteúdo de primeira aí, então é muito importante essa contribuição seja feita para que ajude a gente a manter a qualidade, a manter o canal por mais tempo. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que contribuem com a gente mensalmente aqui e fazem com que o Cinemação continue no ar, continue crescendo, continue se desenvolvendo. Então vai lá no patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e deixaram seus comentários aqui durante a semana, eu vou começar com um comentário que foi feito na crítica Ele Está de Volta, um filme de 2015, escrito pelo Lucas Albuquerque. É, a crítica e o filme, na verdade, chegou há pouco tempo na Netflix, tá todo mundo comentando. Né? É, exatamente. E quem fez o comentário foi o Thiago Telover Curi. Exatamente. Mas que nome comum é esse? Que sobrenome estranho, né?
Se a minha memória não tiver de um peixe azul, eu me lembro dessa pessoa. Que é popular Brother. Ele é verdade. Ele não é o Matthew Broderick. Não, ele é só brother, ele é meu irmão, entendeu? Exatamente. Mas não irmão no sentido de irmão. Beleza, não, mano. É irmão de sangue. Não, mesmo. ele é irmão O que mesmo. dá o cascudo quando você era menor. Isso, né? ele é 2 anos mais velho. Isso, Então. Exatamente. E aí o Thiagão mandou aí pra gente um comentário muito legal. Falou o seguinte: também gostei do filme. Faz refletir mesmo se a população estaria imune a um novo líder totalitário. Um filme que fala a respeito disso, porém de uma forma bem mais dramática e menos cômica, é o A Onda, de 2011. Filme alemão, também disponível no Netflix. Então, pra quem não sabe, o filme Ele Está de Volta faz uma sátira, um exercício, né? Imaginando o que aconteceria se o Hitler voltasse pro nosso mundo e ele estivesse aí pronto pra tentar reconquistar seu lugar, ou ele precisa se adaptar às novas tecnologias. O filme é uma comédia, ele tem várias cenas de comédia e tal, mas ele deixa implícito ali também uma crítica velada, social, principalmente em relação ao povo alemão. O filme é alemão, então ele bate muito no que é a cultura alemã, né? E aí mostra também toda a habilidade linguística do Hitler, como ele fazia as coisas de uma forma muito calculada e tal. Então é um filme muito bacana por isso, assim. Eu gostei bastante desse filme. Eu gosto desse humor mais cínico e eu acho que é um filme muito bacana. E A Onda não, A Onda já é um filme muito mais denso, muito mais dramático, né? Eu não assisti ainda o Ele Está de Volta, mas o A Onda é muito bom. Exato, né? E eu acho que é muito interessante fazer isso, que eu acho que é um problema que o Brasil não tem feito ultimamente, que é de lembrar para as pessoas o tempo inteiro daquilo que aconteceu. Né? Exato. Muita gente no Brasil esquece de se lembrar dos períodos obscuros da nossa história, né? E é um negócio que os alemães sabem fazer muito bem. Eles têm datas comemorativas na Alemanha para o tempo inteiro lembrar as pessoas tudo que aconteceu. Isso é muito importante e com certeza esses dois filmes fazem esse papel também, né? Exatamente. E agora a gente vai chegar aqui, né, na parte especial do nosso podcast, que é quando a gente vai ler comentários do último podcast. E aí a gente já deixa uma ressalva aqui. Primeira, vai ter spoilers, então fique atento. Se você não viu o filme do Afonso Poyar, Mais Forte que o Mundo, a história do José Aldo, então pula essa parte, já vai direto pro tema. Você tem aí o minuto, tá no post desse podcast, que começa exatamente o tema principal. Então vai lá, pula, começa a escutar, porque agora a gente vai ter leitura de comentário e um comentário em áudio do nosso querido Afonso Poyar. Exatamente. Mas antes eu vou ler o comentário, que na verdade foi uma mensagem que chegou pra gente do Eduardo Galetti. Que ele comentou o seguinte: vejo muita crítica com a única finalidade de elevar o ego dos críticos, mostrando a grande sabedoria de cinema e um gosto quase cruel pela negatividade. Vocês fazem um trabalho bacana, né? E aí o Eduardo elogiou muito o fato de que a gente faz coisas mais construtivas, fala de uma maneira menos arrogante, né? Exatamente. Ou pelo menos não arrogante, aparentemente. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que essa é a nossa tentativa, sempre foi essa, né? Sempre foi de essa. Criticar, claro que tem filme que a gente mete a boca quando o filme é ruim, sei lá, mas independente disso, chegar numa linha que a gente diz o que poderia ser melhor e tal, porquê, tentar discutir o porquê e pronto, e a gente já falou isso antes, mas é importante repetir, sem nunca desvalorizar quem fez, né? Então quando a gente fala que um filme, por exemplo, sei lá, né, um filme hollywoodiano tosco foi ruim, a gente não fala assim, ele é uma bosta, o cara... Não, a gente sempre tenta valorizar quem fez, porque a gente sabe que quem fez tá se esforçando muito, como é um filme de muita gente, né? Filme é sempre uma obra de muita gente, a gente nunca sabe quem que pode ter feito com que ele se tornasse o que se tornou no final. E no caso do Mais Forte que o Mundo, claro que ele é um excelente filme, quem ouviu o podcast, quem viu o filme sabe que não teria muito o que criticar, mas quando a gente fez crítica, a gente fez de uma forma mais honesta possível, no sentido de dizer por que a gente pensou aquilo, o que poderia, como poderia melhorar, e simplesmente desse jeito, de uma forma... E outra coisa que eu acho bacana também da gente pensar é que, tipo, a gente tenta fazer também um
exercício de que a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Apesar da gente ter entrevistado aqui o Afonso, apesar da gente ter conversado com o Lucas Gonzaga, que é editor do filme e tal, a gente fez a crítica em cima daquilo que a gente estava sentindo. Então a gente falou, eu senti falta disso, achei que o Afonso exagerou naquilo e tal. Então assim, o nosso trabalho é realmente trazer a experiência de grandes profissionais que estão ali envolvidos com cinema, como é o caso do Lucas, como é o caso do Afonso, mas quando a gente pega uma obra pronta, a gente analisa ela de acordo com aquela nossa visão. Então a gente não fica assim muito, e agora? Será que a gente pode falar? Será que não pode? Será que se a gente falar, vai fechar porta com um, vai abrir porta com o outro? Tipo, a gente já não tem isso, a gente já tem que correr atrás pra cacete pra trazer gente legal aqui, né? Então o mínimo que a gente tem que fazer, tipo, é ser fiel com a nossa opinião, não ficar de devaneios malucos também, mas ao mesmo tempo, tipo, mostrar que a gente quer elogiar e a gente quer criticar realmente de uma forma muito construtiva, então não tem jeito. E aí tem outra coisa, né, Dani? No podcast a gente levantou a discussão de será que o Leandrinho, Fernandinho. Exatamente. Ele era um personagem real? Será que ele estava ali de uma forma real? Aí a gente pensou assim que não, que esse personagem ele era quase com um alter ego ali, que ele não era um personagem físico ali, né, que interagia e tal. E o Gabriel não, o Gabriel teve uma outra visão, ele achou que realmente o personagem estava ali, que ele funcionava como essa fonte, que era uma fonte que provocava o José Aldo, né? Sim, inclusive eu conheço, a primeira vez que eu vi, eu achei que ele existia também, mas só representava isso, né? E daí a gente foi lá e perguntou, né, pra Afonso Poyar, falou, vamos perguntar, não custa, se ele não quiser responder, ele não responde. Que foi perguntar assim, ele existia, ele não existia, qual que era o objetivo do personagem, né? Grande Afonso Poyar, aqui é o Rafael do Cinemação e eu tô mandando esse áudio pra você pra fazer a pergunta, né, que todo mundo quer saber. Na última semana a gente fez um podcast, onde a gente discutiu o filme Mais Forte que o Mundo, a história do José Aldo. E aí a gente entrou numa discussão que na hora a mesa lá se dividiu sobre o personagem do Fernandinho. Eu defendi o ponto de que o Fernandinho, na verdade, ele é um alter ego do José Aldo, e ele não existe, ele é na verdade um lado do José Aldo ali de querer se provar uma coisa assim um pouco mais, vamos dizer, mais agressiva, né, uma persona ali que na verdade surge apenas para provocar. E a gente teve também outro lado da mesa que acreditou que não, que ele realmente existe, mas que ele tem realmente essa função de ser um provocador, de estar ali para levar o José Aldo para ter uma visão que ele não conhece, né, que um outro ponto da história. E aí eu falei pro pessoal lá, vou ter que falar com o Afonso, pro Afonso dar a versão dele, porque essa foi a minha interpretação, e eu saí com a sensação nítida de que o Fernandinho não existe. E aí fica a pergunta pra você, né? Fernandinho existe ou não existe? Ele é esse alter ego do José Aldo ou não? Ele tava ali, realmente você pensou nele como um personagem físico ali? Então, eu acho que esse personagem do Rômulo Neto, assim, ele não existe no mundo físico, né? Mas ele existe pro José Aldo, né? Ele é assim, ele foi criado, eu criei isso no roteiro porque eu senti uma necessidade de ter um inimigo, um antagonista no filme, né? Enfim, pra mim esse antagonista tinha que ser algo conectado com essa relação dele com o pai, né? Algo que provocou esse ódio nele, essa raiva. Então esse personagem, ele é exatamente isso, ele é um agitador, sim, ele é um provocador, ele faz o José Aldo sair dessa inércia porque ele representa esse ódio com o pai, né? Ele fica falando toda hora, olha, você vai virar igual seu pai, você vai deixar, você vai aceitar isso, você vai se enganar até quando? Então, de uma certa forma, ele faz o José Aldo sair de uma inércia, se movimentar, né? Ir pra frente. E ele usa esse ódio, essa raiva nas lutas, ele consegue progredir, ele consegue se tornar um lutador usando isso, né? Esse ódio, essa raiva, esse problema com o pai, esse conflito. E eu coloquei o personagem do Fernandinho, né? Esse nome, ele nem tem nome no filme, na verdade, gente. Tem esse codinome Fernandinho que tá nos créditos, mas não existe, não é mencionado esse nome nunca, né? Na verdade, eu escrevi o roteiro com esse nome Fernandinho só porque precisava ter um nome para eu poder criar os diálogos no roteiro. Mas ele não tem nome.
ele é um cara que aparece ali e atormenta ele, mas de uma certa forma ele fala as verdades, né? Ele faz o cara, ele fala aquelas verdades que você não quer escutar. E ele faz o cara ir pra frente, mas chega um momento que essa raiva, essa projeção do ódio com o pai acaba atrapalhando o José Aldo na vida pessoal e na vida profissional dele, né? Então ele tem que voltar lá pra trás, ele tem que voltar pra Manaus e resolver isso. Ele tem que resolver o ódio com o pai, ele tem que fazer as pazes com o pai. Então, por isso que eu coloquei a cena da luta dele com o Fernandinho, né? Com o Rômulo, antes desse momento que ele faz as pazes com o pai, porque essa representação onde ele tá destruindo, ele tá realmente acabando com esse sentimento, né? De rejeição com o pai, esse não perdão, né? Então o Fernandinho representa isso, esse lado dele, do não perdão, que ao mesmo tempo coloca ele pra frente, né? Faz ele ter essa força pra vencer nas lutas, mas também atrapalha ele em várias coisas, né? E no final ele precisa resolver isso e dar um fim. Então esse personagem não existe no mundo físico. Ele pode ser chamado de um alter ego, uma projeção psicológica, enfim, uma persona do José Aldo. É isso. Valeu. Tá aí, Dani, a resposta direto da fonte. O cara que escreveu o filme, o cara que dirigiu o filme, o cara que chamou os atores, veio falar pra gente que ele não é um personagem físico. Ele existe sim, mas de uma forma, vamos dizer, ilusória, uma forma realmente que expõe ali o que era aquele sentimento do próprio José Aldo, né? Sim, mas só pra ter um posicionamento que eu tenho também em relação a filmes, livros e arte em geral, que é o seguinte: se você assistiu o filme e se convenceu de que o personagem, na verdade, existia de verdade, você tem todo o direito de defender essa tese. Sem mesmo dúvida. que o autor, que o criador tenha dito que não. Porque a partir do momento em que o filme é lançado, ele se torna do espectador. Exato. Entendeu? Não, sem então, dúvida. sei lá, enfim, sempre vai ser assim. Claro que a gente acaba valorizando muito o que eles dizem, porque é óbvio que eles que criaram. Mas a obra é a obra, o filme é o filme. Então, como você interpretou, tá valendo. Não é um problema você acreditar que o Fernandinho existiu. A gente só quis cavocar mais esse tema porque a gente viu uma grande oportunidade, né, de ir além do debate do podcast 186. Exatamente. Agora vale aí você mandar seu comentário dizendo, quando você viu o filme, você achou que o Fernandinho existe, que o Fernandinho não existe, né? Será que pra você, qual que foi o seu sentimento ali quando você percebeu o filme? Você acha que foi uma boa forma que o Afonso achou de fazer essa alusão aí à luta do José Aldo contra o próprio José Aldo, né? Foi uma boa forma de ilustrar isso. Então deixa aí seu comentário, manda seu comentário aqui pra gente e no próximo podcast a gente vai ler esses comentários aqui. Caracolzinho, tira um sonzinho, por isso a gente daqui a quente faz bom programa até na lama, ali no mar. I suffer from short-term memory loss. Yes! That's exactly what you say. Okay. We'll pretend to be the other kids now. Hi, Dory. Ahoy there! Do you want to play hide and seek? Okay, I love candy. We'll hide, and you count and come find us. Okay, Daddy. No, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. No. I'm hiding. Now count to 10. 1, 2, 3, 4. I like sand. Sand is squishy. Mommy, can I go play with them? Dory? Chegava aos cinemas no dia 30 de junho de 2016 o filme Procurando Dory, novo filme aí do Andrew Stanton, que trouxe aí novamente aquele sentimento para saber o que foi que aconteceu com o Nemo, o que foi que aconteceu com a Dory, depois daquela aventura toda que eles passaram há um ano atrás. Você acha que o filme tá sendo feito agora depois de muitos anos? São quantos anos? 12, né? 13 anos. 13 anos. Você acha que foi 13 anos, mas na verdade foi um ano só. Foi, é verdade. É que a sua memória tá péssima e você, né, você lembra de coisas demais, você tem o oposto da Dory, né? Exatamente. E esse filme chegou aí, né, lógico, né, com esse olhar muito fixo, principalmente porque trazia novamente uma personagem que fez muito sucesso. E quem é que veio a brilhantar
essa equipe técnica que trouxe Procurando Dory, hein, Dani? Só pra citar os nomes principais, ele tem na direção, o filme é co-dirigido pelo Andrew Stanton e pelo Angus MacLane. O Angus MacLane, ele dirigiu Toy Story de terror, que foi aquele curta do Toy Story, e outros curtas da Pixar. E o Andrew Stanton foi diretor do Procurando Nemo e do Wall-E. Ele foi diretor também do Divertidamente, né? Tava lá. O Angus MacLane? Não, o Andrew Stanton. Sim. Né? Agora, o Angus MacLane, ele é de uma safra nova de diretores da Pixar. Pixar tem algumas cabeças que são meio fixas ali, né? Diretores que são permanentes, que eles acabam se dividindo nos principais títulos ali e tal, mas eles sempre ficam ali mais ou menos naquela mesma panelinha, e eles têm embaixo desse guarda-chuva desses grandes diretores, esses diretores assim, que são promissores, que são novos, que estão sendo treinados, né, com toda a metodologia Pixar e tal, e aí eles vão subindo, e aí acaba rolando um pouco dessa codireção também. Quer dizer, você vê um cara com um nome como o Andrew Stanton, que fez Divertidamente, levou Oscar e tal, e aí vê um cara que fez curtas, que é o Angus, chegando pra dirigir um filme com título pesado, né? Sim. Aliás, eu ia falar disso até, mas deixa eu só terminar aqui. O roteiro do filme é do Andrew Stanton, da Victoria Strauss, do Bob Peterson e do Angus MacLane. Então são vários roteiristas que fazem parte da equipe da Pixar, sendo que o Andrew Stanton é hoje seguramente um dos mais importantes roteiristas de Hollywood, eu diria, porque ele é o principal roteirista da Pixar, né? Ele roteirizou praticamente todos os grandes sucessos da Pixar. Na montagem do filme, quem faz é o Axel Geddes, ou Geddes, não sei, que trabalhou em montagem de vários filmes da Pixar, mas é o primeiro longa que ele assina como editor ou montador, ou seja, ele só fez alguns curtas, como Toy Story de terror, mas não chegou a fazer a edição de nenhum, realmente assinar, né, mesmo a edição de nenhum filme da Pixar. É o primeiro. E só pra citar a fotografia, é do Jeremy Lasky, que fez também a fotografia de um monte de outros filmes da Pixar, como Carros, Procurando Nemo, Wall-E, Toy Story 3, etc. Então o que acontece? É só pra corroborar com o que o Rafa falou. A Pixar, ela tem essa coisa de contratar pessoas pro estúdio, e essas pessoas crescem com uma certa facilidade. Eles oferecem bastante auxílio mesmo para que as pessoas possam ir galgando degraus, né? Diferente de muitos outros estúdios de Hollywood que ficam anos e anos e anos com as mesmas pessoas e tal, né? Então a Pixar faz muito isso, e quando você analisa alguns nomes, você percebe isso, né? Se você é curioso para saber toda a metodologia da Pixar, fica aqui já a dica para você ler um livro que se chama Criatividade S.A., que é escrito pelo Ed Catmull, que é presidente da Pixar, presidente da Disney Animation, e ele conta toda a metodologia por qual a Pixar passa no seu processo de criação. E aí é muito interessante como eles criaram uma espécie de fórmula que acaba contribuindo para que esse crescimento desses diretores, eles sejam bastante pautados assim, sabe, por etapas mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, a Pixar, ela trabalha com um conceito que eles lá internamente chamam de banco de cérebro, que é basicamente uma reunião que eles fazem quase que mensalmente, às vezes até quinzenalmente, assim, para que eles fiquem discutindo como é que tá o andamento do filme. Nesse momento, vem o diretor, vem o roteirista, vem os animadores e tal, e todo mundo entra dentro de uma sala, e eles ficam ali vendo uma série de sketches e tal, né, storyboard e tal, e aí eles ficam discutindo o que é melhor, o que é pior ali. Então o filme, quando ele é lançado, ele já passou pela mão de um monte de gente. Aí você para pra pensar que um cara com um diretor novo, como é o caso do Angus, ele esteve dentro dessas reuniões, trabalhando com vários roteiristas. Um cara que sempre está envolvido em todos os projetos da Pixar é o Lasseter, né? Que é uma das maiores mentes criativas hoje por trás da Pixar e tal. O cara realmente que, bola as coisas lá. Então, ele também está sempre envolvido nisso. Então, assim, o cara eu quero ser diretor de animação na Pixar. O cara tá dentro da Pixar, ele já faz a parte de animação, desenho e tal, ele já tá envolvido ali, participa dessas reuniões de banco de cérebro, ele começa a ganhar uma bagagem
que vai dando esse respaldo para que depois ele possa fazer futuramente os filmes de uma forma até mais autoral, né? Que é o caso que hoje já está o Andrew Stanton, que é um diretor hoje de ponta da Pixar e de Hollywood, realmente, né? Exatamente. Agora, vamos pedir aqui pra Grécia trazer pra gente uma sinopse do que é Procurando Dory, Grécia. Você que é fanzaça de Pixar, de Disney, conta pra gente aí. A história fala sobre... Ai, gente, eu ia fazer baleias, mas acho que não vai dar muito certo pra falar. Na verdade, a história de Procurando Dory é pra falar o que acontece com a Dory quando ela começa a ter insights e lembra da família dela. E aí quem embarca na trajetória, digamos assim, é o Marlin e o Nemo, que acompanham ela pra poder achar a família. E aí a história começa a se desenrolar a partir desse momento que eles decidem viajar juntos e trazem bastante referência do outro filme e tal. A sinopse basicamente é essa. Então acho que a gente começa aí falando sobre, não sei, meninos, mas falando o que o filme traz de novo. Que, na verdade, queria a opinião de vocês também. Traz de novo o quê? Eu acho assim, ó, primeiro, que a argumentação do filme, ela já é bastante válida, né? Porque se você já tem um Marlin que encontra a Dory no meio do oceano e você vê que ela é uma peixinha que já tem esse problema com esquecimento e tal, né? Ela sofre dessa doença. Realmente o argumento é, tá bom, se ele trombou com ela ali no meio, que raios ela tava fazendo no meio do oceano naquele momento que, sabe, como que foi que ela chegou até ali? Então eu acho que esse é o principal argumento do filme, tipo, como responder essa pergunta. E eu acho que o filme, ele começa, o começo do filme já esboça isso, né? Já mostra justamente isso. Como foi que ela chegou até ali e como que a vida dela cruzou com a vida do Nemo, do Marlin e tal. Então, enfim, eu acho que essa argumentação é muito interessante para trazer realmente o filme à tona de novo e criar toda a aventura por trás disso, né? E Procurando Dory acaba explicando todos os slogans, bordões que a Dory tinha no filme do Procurando Nemo, né? Então tudo é explicado, assim, nada foi jogado, tudo fecha, tá bem amarradinho, assim, isso que eu gostei bastante do Procurando Dory. E é importante dizer que, assim, apesar de ser uma sequência direta de Procurando Nemo, se você não viu Procurando Nemo, você consegue entender Procurando Dory. Isso, verdade. Tem uma cena muito rápida que eles conseguem resumir Procurando Nemo basicamente com uma cena e te introduz na história. Então, sei lá, se você é um ET e por acaso não viu Procurando Nemo, pode ir tranquilo assistir Dory que funciona. Exatamente. Agora fica essa pergunta, Dani, da Grécia. O que tem de novo em Procurando Dory? Eu acho que essencialmente não tem muita coisa nova, mas acho que não é pra ter. É um road movie, né, de certa forma, os dois, né? Então eu acho que só o fato de eles conseguirem passar uma mensagem muito parecida de uma forma muito diferente, né, que é a questão da família, de você pertencer a uma família e tal. O Procurando Nemo passa uma história mais o pai procurando o filho, no sentido de vão manter a minha família unida. O da Procurando Dory é mais uma coisa do tipo, qual é a minha família? Sim, né? São os meus pais que eu não vejo há tantos anos, ou são os meus amigos, as pessoas com quem eu tô vivendo hoje, né? E daí, querendo ou não, é um pouco dessa mensagem e basicamente é de valorização da família. Mas eu acho que ele foi muito feliz em passar essa mensagem de uma forma bem diferente mesmo, de uma forma, você vê que não é uma cópia descarada, do tipo, a mesma estrutura, não, são propostas um pouquinho diferentes, mas eu acho que isso não, o fato de ser vagamente diferente já é o suficiente, não precisaria ser nada além disso, né? Porque agora eu vou te falar que uma das coisas que veio novas, que o que trouxe de novo foi o curta Piper antes. Aquilo ali me chamou a atenção. Aquilo é genial. Gente, que curta maravilhoso. Que maravilhoso. Pois é. Não tem outra palavra a não ser maravilhoso. Na minha crítica eu defini o curta com uma palavra. Fofo. Fofo, exato. Mas não é só isso. É assim, a parte técnica, o que você vê de técnica ali brilha os olhos, né? Você olha aquilo e fala, que é essa areia? Parece muito real. É incrível. E não é só, assim, tudo bem, você tem toda a parte da realidade,
mas ele tem aquela coisa cartunesca, né? Ele não deixa de ser um desenho. Então, por mais que você tenha o pássaro totalmente desenhado ali de uma forma bem fiel à realidade, ainda assim ele tem os olhinhos grandes, a expressão, o sorrisinho, uma coisinha assim bem sutil que te coloca imerso ali falando, não, ó, você está vendo, entre aspas, né, um desenho, uma coisa fictícia e tal, mas olha a técnica, entendeu? Aquilo ali me impressionou muito. As ondas, né, a água. Sim. Tudo que acontece com o passarinho, o bichinho, é muito delicado, né? Você consegue ver, e é isso que você falou também, Rafa, como eles usam bastante da técnica para se tornar muito próximo da realidade, o rostinho dele ainda lembra realmente um desenho. Então você vê a carinha, as expressõezinhas, tipo, eu tô tentando, eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir. E é muito bacana. No final, assim, eu terminei de ver o curta e falei, gente, que coisa mais linda! Exato. Porque exatamente. realmente eu não tava esperando. Eu estaria exagerando dizendo que a animação do curta, ela é mais bem feita até do que a de Dory? Não. Ela Foi mesmo. Ela é mais cuidadosa, mais refinada e tal. Eu não sei se é por causa do curta, né? Por ser trabalhar naquele empenho todo. Num curto espaço de tempo é mais fácil, né? Imagino. Porque se fosse manter aquilo do Dory o processo de renderização. Exato. E aí fica bem mais complicado. Mas aí tem uma coisa, Lucas, que a gente não pode esquecer, que Procurando Dory era pra ele estar no ar em 2015, né? Ele não era pra ele ter estreado agora. Quer dizer, eles ainda tiveram uma barriga, eles tiveram um atraso no Bom Dinossauro, resolveram segurar Procurando Dory, e aí eles tiveram essa barriga. Quer dizer, eles poderiam sim ter ainda alguns meses aí para desenvolvimento de algumas outras coisas. O que eu acho que o curta deixou escancarado e que talvez tenha chamado muito a nossa atenção por isso, é que enquanto o curta, como curta, traz uma série de elementos novos, uma série de técnicas novas e um olhar novo para toda essa parte de animação, o Procurando Dory não deixa de ser uma continuação de algo que a gente já viu. A gente já ficou surpreso quando a gente via o Marlin, tipo, colocando a cabeça para fora da água e você vendo aquela textura de água na pele do Marlin. A gente já tinha visto o cenário dentro do mar de uma forma totalmente diferente. O que eles tentaram trazer de novo em termos de técnica foi, vamos colocar esses personagens num SeaWorld da vida, entendeu? E aí eles falaram, vamos trazer aqui, vamos mostrar uma reserva, o encanamento, outras coisas um pouco mais, vamos dizer, urbanas, que a gente não tinha visto isso em Procurando Nemo. Agora, de qualquer forma, ainda assim, quando a gente viu Procurando Nemo, a gente ainda tinha a coisa da sujeira, a gente ainda tinha outros elementos, e isso tudo acabou de uma certa forma, tipo, não trazendo essa vitalidade para essa continuação. Mas também eu acho que é importante entender que toda continuação da Pixar não tem o propósito de explorar alguma coisa técnica nova. Todas as coisas técnicas novas que a Pixar e qualquer outra animação faz, elas são geralmente num filme original, depois eles basicamente repetem, né? Isso, assim. Mas por exemplo, se você assiste Toy Story primeiro e assiste o terceiro, você vê uma curva de crescimento. Eles melhoraram, ali. Mas também teve um longo tempo, mas eles melhoraram uma coisa que já existia. Então, entendeu? por isso, ele não foi uma coisa, tipo, chocante, tipo, nossa, olha a pele. Mas em nenhum momento soa desnecessário, né, essa continuação. A gente não tem apesar de ter uma certa familiaridade, Dory tem um ar singular. Isso é inegável. É um filme que funciona independente e que, enfim, ele não soa como cópia. Não, eu também achei que não. Mas você tem tipo, guardadas as devidas proporções, De Volta pro Futuro, né? Nenhum dos filmes do De Volta pro Futuro são cópia ou repetem muita coisa, mas eles fazem parte de um universo que permite uma certa estrutura semelhante, repetições de referências, talvez até de piadas, entendeu? E isso é de uma forma bem orgânica, bem interessante, eu achei. Isso tá demais! Tô ligado, irado, né? Não, tá me deixando enjoado demais! É a corrente da Califórnia, dá umas quebradas. Bora surfar, bro!
Aí, se sentir que vai passar mal, faz um favor, vai pro fim do casco, se inclina e solta a gororoba. A gente chama de alimentar os peixes. Demorou uns dias. A gente tá procurando os meus pais no broche do Atlântico ou no... Na Joia de Morro Bay, na Califórnia. É isso aí. Como vai encontrar seus pais? Você lembra de como eles são? Eu sou nova nesse lance de memória, não sei direito. Mas alguma coisa me diz que eles eram meio azuis com, talvez, amarelo. Faz sentido. Eu acho que vou reconhecer os dois assim que os vi. São minha família. Caramba! Cruzar o oceano é o tipo de coisa que só se devia fazer uma vez. Uma vez! Morro Bay, Califórnia, tá chegando, maluco! Vamos encontrar minha família! Vai! Vai lá, vai! Não me empurra, Nemo! Tem duas coisas que me chamaram a atenção no filme, que a primeira é justamente essa questão de tentar mudar um pouco a ambientação, sabe? Em vez de a gente ficar colocando os peixinhos no mar, como a gente já viu, e eles sofrerem todas aquelas aventuras, sabe? Lutando contra predadores e não sei o que e tal, a gente vai colocar eles no meio mais urbano e a gente vai tentar fazer com que eles interajam com outros meios. Então essa pra mim foi a principal diferença, a principal novidade em termos técnicos, em termos visuais mesmo. Eu acho que essa que foi a grande questão. Inclusive tem uma curiosidade que no começo a Pixar estava pensando em fazer justamente os personagens brincarem num parque como se fosse SeaWorld mesmo, né? E aí chegaram pra Pixar lá, bateram na porta da Pixar e falaram: olha, deixa eu te mostrar aqui um documentário que se chama Blackfish, porque você é uma empresa inovadora, uma empresa que tem toda essa argumentação de vitalidade e tal, então você precisa ver isso daqui. E Blackfish é um documentário que basicamente fala sobre os maus tratos aos animais dentro de um parque como o SeaWorld. A Pixar ficou... Mas é um parque diferente do SeaWorld. Não, então, aí a Pixar ficou sensibilizada com isso e ela falou, não, o que a gente vai fazer é, vamos tirar esse negócio de parque e o que a gente vai fazer é uma reserva marítima, que é o que eles propõem, que é justamente biólogos no mar catando os peixes que estão presos, né? Eles ficam tentando salvar ali os peixes. Tanto que todos os peixes que estão dentro daquele ambiente ali, aquele hospital marítimo, né, assim, todos eles têm algum probleminha, né? Você vê o próprio tubarão-baleia lá que não enxerga, o outro que tem problema lá com o radar dele lá e tal, entendeu? Então, assim, você você tem esses argumentos, essas coisas e tal. Agora, o que eu acho é que, por mais que a gente possa falar isso, que essa é a grande novidade, o foco deles colocarem em cima da Dory, de tipo, não, agora vamos mostrar a Dory, brincar mais com essa coisa do esquecimento dela, mostrar mais, discutir um pouco mais isso e tal, eu não achei esse filme tão profundo e tão reflexivo quanto Procurando Nemo se propõe a fazer, entendeu? Ele traz algumas discussões e tal, mas ele é muito mais sutil do que Procurando Nemo. Procurando Nemo você tem toda a parte, tipo, da perda do filho, né? Tem toda uma discussão ali familiar que ela é mais aguçada. Aqui em Procurando Dory, não. Você tem uma, tipo, é ela tentando recuperar até um pouco desse sentido de o que é família e tal, mas mesmo assim, não, pra mim ele é mais infantil do que Procurando Nemo, por exemplo. Nossa, eu discordo. Eu vou na direção até o oposto. Eu achei exatamente o contrário. Eu também. Lucas, eu concordo com você. Eu acho que o Procurando Dory é muito mais profundo que Procurando Nemo. E eu acho até o tom mais sombrio, o tom mais sério até um pouco do que Procurando Nemo. Eu acho que... Eu também acho. Eu acho que sim também, porque ele mostra momentos em que você tem menos esperança, eu achei, né? Tem um certo momento que você acha que ela não vai encontrar os pais dela, entendeu? Pelo menos eu senti isso. Eu fiquei surpreso com o final, por exemplo. Assim, muita gente me criticou, Lucas, é um filme da Pixar, óbvio que vai ter final feliz. Não, eu não acreditei nisso. Eu achei que os pais estavam mortos. Eu achei até que o filme podia ter um final feliz, mas que os pais estavam mortos já. E teve uma hora no filme que naquela hora lá que eles têm as conchinhas e tem aquele espécie de casulo ali, aquela casinha, eu achei que tinha dado ruim ali. Eu achei que tinha dado ruim completo, assim, não ia ter volta. Sim, até pelo ambiente
ambiente, né? Um ambiente todo sujo, né? Meio um lugar não propício para peixes coloridos e tal. Essa parte ainda que vocês entram, que é quando a Dory encontra e tá tudo realmente sujo, é aquele ambiente mais sombrio, tem toda a reflexão do que os pais passaram. Então mostra a depressão, o lado ruim do que eles passaram também. Só que eles foram, assim como ela, resilientes e continuaram todos os dias lá colocando as conchinhas e eles acreditavam ainda que ela poderia aparecer. Então eu acho que esse filme traz pensamentos muito mais profundos, coisas muito mais sombrias mesmo do que a gente imagina, porque tem bastante coisa, assim. Eu fui procurar depois também para dar uma olhada o que mais reflexivo traz esse filme e achei muita coisa. Então eu acho que, ao contrário do Rafa, esse filme, ele é uma porrada de coisas, de sentimentos e sensações. Então, quando ela recebe a notícia que talvez os pais dela estejam mortos, que a câmera, como se fosse uma câmera, fica todo zonzo, ela perde meio que o sentido, assim, você se sente mal junto com ela. Então, eu acho que tem muita coisa que dá pra explorar ainda nesse filme. Então, mas vamos lá, eu vou justificar pra vocês por que eu acho isso. Primeiro, porque o filme ele tem uma sequência muito mais forte de ação e aventura do que tinha Procurando Nemo. Se vocês procurarem na lembrança de vocês Procurando Nemo, a gente vê muito o Marlin justamente preocupado e com essa questão negativa de tipo, cadê meu filho? Onde que ele tá? Eu não vou encontrar, não deu certo e tal. Essa negatividade sempre esteve presente no discurso dessa franquia de Procurando Dory e Procurando Nemo. Tanto quando o Nemo some, quanto agora, quando a Dory quer procurar a família dela. Então, assim, pra mim esse discurso, tá dentro o que é escuro, assim, o que vocês estão falando que é uma coisa mais dark e tal, pra mim, tá dentro desse discurso que a gente já tinha visto em Procurando Nemo. O que eu percebi, o meu sentimento no filme, justamente de uma aventura, foi uma coisa muito mais, muito mais colorida, foi uma coisa muito mais, vamos trazer, porque a Dory é um personagem colorido, sabe? Como ela esquece e ela tem já esse viés muito mais positivo do que o Marlin, por exemplo, então ela traz essa coisa colorida, ela sempre acha uma esperança, ela sempre pensa, o discurso dela continua a nadar, né? Então, assim, eu vejo esse filme dessa forma, tipo, sempre um ar, uma esperança a mais, na entendeu? verdade, o que eu acho que acontece é que ele tem mais momentos de humor. Então, e isso, entendeu? E aí, por isso que eu acho que ele é um filme que ele tem esse ar mais infantil. Por quê? Porque quando você leva o filme para um parque, aí você tem justamente muito mais essas brincadeiras, você tem outros elementos, você começa a ver que, tipo, por mais que ela esteja procurando, você tem ainda essa coisa da brincadeira, do humor ali e tal por trás, por ela ser esse personagem colorido. No caso de Procurando Nemo, a gente tem também essas desesperanças. Tem momento em que a gente vê o Marlin falando, ele já era, ele se foi, entendeu? A diferença é que em Procurando Nemo você tem os dois lados da história, né? Você acompanha tanto o Marlin quanto você vê o Nemo. Então você vai vendo, não, Marlin, você pode estar desacreditado, mas o Nemo tá lá. Por quê? Porque o Marlin tem esse ar negativo. Então eles ficam apontando pra você o lado positivo. No caso da Dory, eles não colocam o lado dos pais. E aí eles usam os minutos finais do filme justamente pra trazer essa reflexão muito mais assim de, olha o que os pais passaram, a morte dos pais e tal, mas é ali nos 20 minutos finais do filme, entendeu? E eu acho que até chegar nisso, o filme ele tá agitado, ele tá brincando, ele tá, ela tá se divertindo, tá na aventura. Sim, tem um momento é muito mais uma aventura e menos um road movie. O Procurando Nemo é mais road movie. Porque o Procurando Nemo pega todo o trajeto, inclusive pela transformação do próprio Marlin, né? Que começa completamente super protetor com o Nemo, aí ele tem a perda do Nemo, ele precisa enfrentar todos os medos dele para ir atrás do Nemo, e no caso aqui da Dory, ela não tem isso, ela tem o quê? O medo da perda dos pais, de não encontrar os pais? Sim, mas como ela já tem esse ar positivo, entendeu? Eu não me senti preocupado, tipo, por mais que tivessem falado, olha, eles morreram e não sei o que e tal, eu não fiquei com o sentimento de, nossa, que dó, eles morreram,
morreram e tal, porque justamente a hora que o filme traz, eu concordo com vocês que colocar a câmera em primeira pessoa, mostrar o olhar ali embaçado e não sei o que e tal, tudo isso te coloca no lugar do personagem, você sente aquela dor, mas mesmo que você diminua o ritmo e tal, e aí ela encontra as conchinhas ali e tal, eu falei, pronto, tá aí, é solução Disney mesmo pro negócio, entendeu? Eu não vejo, sei lá, eu não tô conseguindo ver tanta diferença assim. Eu falei dessa diferença, mas acho que ela não é tão grande. É uma questão de estrutura mesmo, assim, sabe? O Procurando Nemo é toda a trajetória e a forma como eles solucionam, né, a questão que o Nemo tá naquele aquário, né, em Sydney, né? Sheffield, Wallaby Way, Sydney, não lembro agora. Eles solucionam de uma forma um pouco mais rápida. Nesse, o road movie em si, na verdade, é pequeno, né, curto, e aí tem toda a questão do, vamos dizer assim, o labirinto desse parque, ou desse ambiente, desse Instituto da Vida Marinha, né, que é dentro lá, eles passam por tudo isso. Então, assim, eu não vejo, eu só vejo como, eu achei interessante essa diferença de estrutura, mas eu acho que no fim das contas a diferença é muito pequena, entendeu? Entre dramaticidade e comicidade, assim, entendeu? Não, mas olha só. Eu só acho que talvez o Procurando Dory tenha realmente mais momentos de piadas, entendeu? Por mais que eu não acho que seja tão engraçado. Mas tem outra coisa também que eu acho que é bastante relevante quando eu digo que eu acho que Procurando Dory é um filme mais infantil do que Procurando Nemo. Por exemplo, a solução que é encontrada para que o Nemo saia do aquário e volte pro mar, e até mesmo toda a trajetória do Marlin em direção ao Nemo, ela é mais racional, sabe? Como é que a gente vai fazer? Tem aquele pelicano, né, que vai ajudar e tal, mesmo plano de entrar dentro do saquinho pra ir rolando e tal, é uma coisa mais racional. Aqui em Procurando Dory fica tudo mais fantasioso. O fato deles saírem muito mais da água, o fato dele dirigir um carro, o fato dele, sabe, ter todas essas coisas assim mais fantasiosas, eu acho que isso torna o filme mais infantil mesmo. Ele tem momentos pontuais de seriedade que fazem você refletir sobre algumas coisas. Agora, a hora que eu vi o povo dirigindo um carro, eu falei, eles largaram mão de ser aquela coisa uma solução um pouco mais racional do que era em Nemo. Então, pra mim, aquilo ali é infantil, virou uma aventura. O próprio povo andando pelo parque todo, como se esse povo ficasse totalmente imperceptível. Ele não é necessariamente fica imperceptível no mar, no oceano, não no meio de uma placa, né? Mas, enfim. Não, eu concordo que essa cena do povo dirigindo o carro foi a única cena que me incomodou, de fato, no filme. Eu acho que eles extrapolaram um pouco. Mas ainda assim, o filme ele tem momentos de comédia, mas são alívios cômicos. O fato da Dory ser colorida é exatamente para entrar em oposição com o ar sombrio. Porque pra mim esse filme é muito, muito sombrio. Você acha que o filme é muito, muito sombrio mesmo? Sim. Eu acho que ele é mais que o Procurando Nemo. Ele é mais que o Procurando Nemo. A jornada da Dory é mental. E isso causa repercussões no filme e na gente muito mais fortes do que no Nemo. No Nemo a coisa, apesar da transformação do Marlin, a coisa era mais externa. Os desafios eram mais externos. Aqui o desafio tá na mente dela. Então torna a coisa mais instável. Cada descoberta da Dory ali, a gente tava entrando num mundo novo. Tanto que quando culmina naquela cena que tem um vazio, quando ela entra num cano ali, ela mesmo fala, não tem nada aqui, eu tô sozinha. E ainda assim a gente sente medo. A gente sente medo de uma coisa que tá vazia. Então assim, esse ar sombrio pra mim tá presente ao longo do filme inteiro. Não é porque ele é colorido que o filme não pode ser tenso. Eu concordo. Em momentos muito sutis também, por exemplo, do polvo, quando ela fala pro polvo, você tem 3 corações. Ele fala, não, eu não tenho. Que seria a parte de falar que ele não tem sentimento, que ele não quer ter sentimento. Porque, na verdade, ele é um animal que sofreu um estresse pós-traumático, né? Ele perdeu um dos tentáculos. Então, ele não ter coração ali, né, naquele sentido, é de ter o medo de ter sentimento. Então, tem várias coisas que são bem pequenininhas, que eu fui anotando algumas coisas também, levei até um caderninho pra assistir, e eu peguei várias coisinhas, assim, que, podem ser sutis. Então, às vezes, na leitura que a gente faz, pode ser um filme mais infantil nesse sentido, mas eu acho que tem muita coisa mais implícita. Por
por exemplo, me comoveu muito várias cenas, por exemplo, quando o tio Raya tá falando com a Dory, que quer participar, né, da aula, e ela não pode, mas aí ela se oferece pra ser assistente, e ela fica meio que enchendo o saco dele, repetindo tudo que ele fala, só que em momento nenhum ele fala, sai daqui. Ele é aquela pessoa boazinha, que entende, fala, não, tudo bem, ela tem uma deficiência, então vamos ajudar e tal. Então eu acho que tem várias coisinhas muito pequenas que são grandes atitudes. Então por isso que eu acho que esse filme trouxe muito mais reflexão que o outro, por exemplo. Talvez essa sensação de filme mais leve que o Rafa tem é porque as cenas pesadas, elas vêm junto da piada. Você fica tenso e ri ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cena que o Nemo se machuca mais no começo ali do filme, e aí, o Nemo acabou de se machucar, você nem sabe direito o que aconteceu, a câmera não tá nele, e aí vem a Dory e fala, o que aconteceu? Oi, quem é você? Não sei o que, alguma coisa. E aí o Marlin fala, se afasta. Aí ela dá a volta na coluna e ela fala de novo, oi, Dory, não sei o que. Ou seja, a galera ri ali, mas a cena tá tensa. E logo em seguida vem a frase marcante do Marlin, a melhor coisa que sabe fazer é esquecer, então esquece a gente. Isso logo no começo do filme, há essa ruptura entre os personagens que a gente demorou tanto pra unir no filme anterior. Então, assim, tem muita cena nesse sentido. Tem, por exemplo, uma cena que tá o Nemo e o Marlin no aquário, naquele aquário de plástico ali, que tem um peixe verde de plástico, e o Nemo tá no canto do aquário, ou seja, numa demonstração de solidão. O Marlin ele tá angustiado com aquela situação, e o Nemo fala, foi você que falou pra Dory nos esquecer. E aí, nessa hora, o peixe verde fica batendo no Marlin. Ou seja, é o alívio cômico. Sim. Mas a cena é tensa. Eu concordo. E eu tava lembrando agora também da questão do Hank, né? Do tipo... Porque assim, o que acontece? Como ele é estressado e tal, tudo que ele quer é ir pro aquário, né? Que é aquela coisa do ir pra um ambiente totalmente confortável, onde ele não vai se preocupar com nada, né? Basicamente isso. E no fim, a Dory tenta convence ele a ir pro oceano, que seria o extremo oposto, né? Um lugar com mais riscos e tal, mas onde tem mais vida, ou enfim, tem o que quer que seja. E assim, ela convence ele usando um argumento, aquele argumento que é até que comum em muitos filmes, principalmente filmes de aventura, que é aquela ideia de que as melhores coisas da vida a gente não planeja, né? As coisas mais maravilhosas da vida ocorrem por acaso, ou a gente tem que deixar que aconteça, etc. E logo depois tem a cena que é super legal, que é até engraçada, que é a da queda lá do caminhão no mar, em que toca a música do What a Wonderful World, que é uma música totalmente que traz também essa mensagem, né, do quanto o mundo aberto é maravilhoso e tal. Então eu acho interessante isso, que também é uma outra mensagem que ele passa, né, do tipo, não ficar preso num ambiente confortável e se abrir para um oceano de oportunidades, né, essa coisa mais filosófica nesse sentido também, né. E logo no começo também, quando ela lembra que ela tem a família e ela quer ir atrás da família, eles voltam de novo no paredão, né, que é onde o Nemo foi capturado, e ela fala, não, eu preciso ir, e ele fala, não vamos, a gente não tem, a gente já viajou, a gente viajou pra não viajar de novo, e é exatamente, também tem essa parte de sair da zona de conforto, né, que a gente tem, tipo, vamos ficar aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, e eles encaram essa viagem de novo, apesar de não ser uma grande viagem, assim, que é o que o Dani falou já, que eles não pegam tanta parte da viagem, mas eu acho que fica muito forte você buscar outras coisas pra te fazer feliz, ou buscar o que você o seu sonho, a sua vida, né, e ir atrás. Então, tem muita mensagem. Eu achei que esse filme tem muita mensagem subliminar, digamos assim. Eu acho que ele tem várias mensagens subliminares, e eu não acho que o filme deixa de ser alegre e divertido pelo que eu falei, entendeu? Só que o que eu acho é que ele se repete muito, assim, tipo, eu não vi grandes novidades, e todas essas mensagens que vocês estão falando, eu relembro muito de Procurando Nemo com isso, sabe? Pra mim ele é uma coisa muito disfarçada, assim, tipo, toda essa busca acaba se repetindo muito em Procurando Nemo, por isso que pra mim a sequência de ação e as aventuras que são colocadas ali, elas acontecem sempre dessa forma, tipo, bem, sabe, as cenas são bem estendidas de ação, são bem divertidas e tal, sabe,
sempre você tá preso em alguma... Você tem ali sempre alguma ação acontecendo, sabe? Em Nemo eu vi uma coisa um pouco mais cadenciada e tal. Então, assim, eu realmente acho que existem mensagens subliminares? Existem. Assim como todos os filmes da Pixar, eles trazem um pouco disso, assim. Só que pra mim é uma sensação de déjà vu. Por isso que eu não consigo fazer essa afirmação como o Lucas fez, de falar que é um filme muito, muito mais sombrio do que Procurando Nemo. Pra mim não é. Pra mim é um filme, tipo, tão, se não mais colorido do que Procurando Nemo, entendeu? Sim, ele é visualmente colorido, mas, por exemplo, a diferença pra mim fundamental é que no Procurando Nemo, o objeto da busca, ele tava visível, que era o Nemo. A gente sabia onde o Nemo estava, a gente tava de olho nele o tempo todo. A principal ameaça era uma menina de aparelho, uma pirralha aterrorizando eles. Nesse daqui, você não sabe se os pais estão vivos, você não tem certeza se eles vão encontrar os pais, e a busca da Dory, ela é interna. Então também é uma busca que a gente não conhece, a gente não sabe o que aconteceu na infância da Dory pra ela se separar dos pais. A cena que mostra isso é lá no final do filme. Então essa busca, o desconhecido, torna pra mim o filme mais pesado. No Nemo tava sempre visível, tava sempre explícito. Essa pra mim é a diferença. Eu acho que isso foi a grande sacada do roteiro pra não ficar totalmente igual ao Procurando Nemo. Você tem aquela coisa do flashback, da memória que volta aos poucos, como uma estrutura que permite com que você crie algum mistério, né? O Procurando Nemo não tem mistério nenhum, tirando onde está o Nemo, né? Mas não tem mistério, é um road movie. Mas assim, o Procurando Dory, ele tem essa coisa do o que aconteceu com ela, quais são todas as coisinhas que ela tá se lembrando, por que ela lembra do óculos, né, o óculos mais forte do mundo, não lembro agora. Ela meio que vai sendo guiada por pequenas pistas que a mente dela lembra muito pouco, né, lembra muito pontualmente, assim. Eu acho que, assim, essa é a questão, sabe, foram pequenos pontos de criatividade que diferenciam o filme. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho é que o Procurando Dory, justamente por repetir algumas piadas ou até o próprio universo como um todo, eu achei ele muito menos engraçado. Eu acho que também tem esse ponto. Eu ri mais assistindo, eu me lembro de dar mais risada assistindo o Procurando Nemo que o Procurando Dory. Pode ser que é porque eu tinha 13 anos a menos e hoje eu sou um velho rabugento. Mas e na época eu tava no colégio ainda, né? Sim. Então, tipo, sério, eu tava na escola, não tinha entrado na faculdade no Procurando Nemo. Pode ser por isso, assim. Mas eu tenho ainda, assim, essa sensação de que as piadas do Procurando Nemo funcionavam melhor. As do Procurando Dory, algumas, por repetir elementos, não são tão engraçadas. O momento que eu mais achei engraçado foi quando estão as focas na coisa, cai um peixe nelas, elas caem. Exatamente. Dão aquela piada de... Elas dão uma tromba. Eu achei muito boa aquela parte. Mas olha, foi no cinema, gente, 80% tava 80% cheio e 70% desse 80% era criança. E eu não ouvi risada, eu não ouvi. Nossa, que legal. Não ouvi nada. Eu ouvi alguns adultos falarem algumas coisas assim, tipo, que bonitinha no começo, né? Que aparece lá a Dory pequenininha. Mas assim, eu não vi gargalhada, eu não ouvi nada. E isso me preocupou muito. Quando eu saí, eu falei, cara, tudo bem que, né, eles fazem filmes para adultos entenderem várias coisas e para as crianças se divertirem, mas o que eu saquei é que os pais, né, tinha algumas mães perto de mim, que rolaram algumas lágrimas ali, assim como eu chorei também em alguns momentos, mas não vi criança gargalhar, não vi nada. Então, falei, tem alguma coisa, né? E por isso também foi uma das coisas que me deixou com a sensação de ser mais sombrio, assim como o Lucas já falou também. Ele é divertido de uma forma geral, né? Ele é todo divertido, tem muitas coisas, mas ele não é nada super engraçado, né? Eu acho que a Pixar ela não, tirando um caso ou outro, ela não prima por fazer coisas que você vai gargalhar ao longo da projeção toda. Divertidamente a gente também não fica gargalhando, né? Tem cenas também engraçadas em Divertidamente, mas né, não é nada demais. Não é nada que faz você dar muitas risadas, mas eu acho que, sei lá, por exemplo, eu só ouvi as pessoas dando risada na piadinha que o cara fala amiga sua louca, que é uma adaptação, na verdade, né? Pô, e no Marília Gabriela também, né? Eu achei muito estranho, por exemplo, a gente enquanto adulto não rir, tudo bem, mas teoricamente é um filme de criança, e eu não vi nem criança rir, então isso que me preocupou, entendeu? Mas eu acho, Graça, que esse não é um filme, esse, pra mim, pelo menos, tá longe de ser um dos top 5 de filmes da Pixar, sabe? Pra
Pra mim, ele foi uma continuação. Ele foi feito pra tentar pegar a onda do Procurando Nemo, assim. Ele esbarra em muita coisa igual e tal. E ele não tem essa vivacidade que tinha Procurando Nemo, sabe? O Procurando Nemo, quando chegou no cinema, ele trouxe uma série de fatores inovadores que faziam as crianças se encantarem. A gente que era tudo mais novo ia lá pra ver, porque, caraca, uma história de um peixe e tal, blá blá blá. E aí repetir esse discurso acaba atrapalhando. Aí você tem uma certa obrigação de colocar alguns elementos ali pra fazer com que a história se desenvolva e tal. E aí ele acaba, sabe, ele perde um pouco da graça. Ele pode ter essa série de coisas, de mensagens subliminares que são interessantes, mas, sabe, são leves, são rasas, entendeu? Pra mim, pelo menos assim. Então, tipo, pra mim ele ficou longe de ser um grande filme da Pixar, que eu fosse falar, porra, puta, Procurando Dory, sabe, tá ali junto com Toy Story, nas continuações, entendeu? Não, isso eu também concordo com você. Também acredito que não dê pra comparar com, sei lá, Toy Story 3, por exemplo. Mas é isso mesmo, Rafa. Eu acho que é um filme que não vai chegar no top 5, não vai chegar, acho que talvez nem no top 10, né? Não sei. Não, pra mim chega fácil no top 10. Sério, Lucas? Fácil. Pra mim, a minha ordem é, eu vou roubar aqui e colocar os 3 Toy Stories logo na frente, coloco Os Incríveis, Divertidamente e Procurando Dory. Você coloca Procurando Dory acima de Up, por exemplo? Fácil, nossa, muito fácil. Nossa, eu não Sério? Uau. Eu não coloco. Eu colocaria talvez empatado com o Ali, mas eu ainda acho que Dory supera. Pra mim, o Ali, muito provavelmente, se eu parar, eu acho que eu colocaria o Ali em primeiro, tipo, pra mim, assim, o Ali é o melhor filme da Pixar. Mas enfim. Não, mas eu acho que também é muito uma questão de gosto. Eu acho que o legal da Pixar é isso, né? E ela faz muita coisa de muita qualidade. Tipo, mesmo sendo um filme, mesmo que você argumente que ele não é dos melhores da Pixar, assim, é um excelente, ainda assim, ele é um excelente filme. Então não dá pra dizer que a Pixar derrapou em algum momento, né? Oh, it's my fault. It's all my fault she got kidnapped and taken into whatever this place is. What if it's a restaurant? Oi, you two! Shut it! Yeah, we're trying to sleep. You interrupted my favourite dream. Is that the one about you laying on this rock? Yeah. Oh, that is a good one. Oh, yeah. It's one of my favourites. Excuse us. Son, We're trying. These are sea lions. They are natural predators. They could pounce at any moment. They don't look very pouncy. That's what they want you to think. Just get behind me and let me do the talking. Excuse me, we're worried about our friend. Is that a restaurant? Mate, it's not a restaurant. Your friend is okay. She is? It's a fish hospital. Mas só voltando no negócio da Marília Gabriela, uma coisa muito interessante, assim, na versão brasileira, não tem só a Marília Gabriela de famosa, né? Tem o Antônio Tabet, né, que a gente já comentou, né, que faz o Hank, que é o Kibiloco, né, o cara do Porta dos Fundos, e tem os caras dos Barbichas, né, que fazem as focas, né? Sim, é o Anderson e o Daniel, né, que fazem as focas. E na versão em inglês, uma das focas é o Idris Elba. Sensacional isso. Eu tô com vontade de ver ele em inglês, porque é o Idris Elba. Por melhor que seja a dublagem, eu quero ver qual que é a opinião de vocês. Seria muito difícil ganhar, e aí você pode procurar em vídeos no YouTube que tem algumas cenas com a Ellen DeGeneres, né? A Ellen DeGeneres fica gênio como a Dory. Eu acho, ela combina muito perfeitamente, né? E também tem os pais da Dory, que na versão em inglês são o Eugene Levy, que é o pai lá dos filmes do American Pie, e a Diane Keaton, né? Enfim, eu acho interessante da gente saber. Mas de qualquer forma, claro, a dublagem tá muito boa, né? A Marília Gabriela, que é a Sigourney Weaver, e ela é a Sigourney Weaver. Eu achei gênio quando eu fiquei sabendo disso, eu não sabia. Então, tipo, ela fala assim, eu sou Marília Gabriela. Eu falei, que legal. Eu falei assim, então deve ser alguma voz de alguém que fala o nome dela mesma, né? E aí eu fui pesquisar e é a Sigourney Weaver. Eu achei muito gênio, porque deve ficar muito engraçado. Alguém fala assim, aqui é a Sigourney Weaver. Só que a graça da Sigourney Weaver, eu acho, né? Eu imagino, seja por ser um nome muito que ninguém chama Sigourney Weaver, a não ser a Sigourney Weaver, né? Tipo, porque se parar pra pensar, eu acho que as crianças brasileiras conhecem mais a Marília Gabriela do que as crianças americanas conhecem a Sigourney Weaver, né? Sim, sei lá. Sim. Mas eu acho que
deve ficar engraçado, tipo, olá, eu sou a Sigourney Weaver, porque é um nome muito bom, né? Então, sei lá, eu achei massa isso, esses detalhes, assim, do... Mas você sabe que no caso da Sigourney Weaver, a Pixar chamou ela pra fazer essa voz, mas ela sempre tá participando de alguma coisa da Pixar, ela sempre brinca com isso. No caso de Wall-E, por exemplo, ela faz mais ou menos a mesma função, falando que ela é a Sigourney Weaver, ela tem a voz, né, da Sigourney Weaver na nave que é a Axiom, e aí tem uma voz na nave que fala, oi, eu sou a Sigourney Weaver, não sei o que, tá lá. Então, tipo, eles fazem essa brincadeirinha, entendeu? Verdade, ela foi a Sigourney, é verdade, ela fala que é a Sigourney Weaver. E aí chamaram a Marília Gabriela, que não sei se precisa ver na versão dublada de Wall-E, se alguém fala, né, se eu sou a Sigourney Weaver, ou fala... Não. Acho algum outro nome. Não tem nada a ver, mas vai ser engraçado se eles colocarem a Marília Gabriela em outras situações, né, de repente. Não sei. Vira um easter egg, né? Pode virar um easter egg. Mas assim, a voz da Marília Gabriela, ela é muito marcante, né? Por mais que o nome perca um pouco de força nesse sentido, assim, de ser um nome exótico, mas depois a piada reverbera e tem uma hora que fala assim, a minha amiga Marília Gabriela. Isso dá um ar, assim, de familiaridade, que é, porra, ser amigo da Marília Gabriela, como assim? Nessa hora todo mundo riu no cinema. É verdade. Muito legal. Mas, meninos, me contem o que vocês acharam. Acho que vocês devem ter lido alguma coisa também falando sobre o filme, sobre a aceitação da deficiência, né? Porque tem a questão da Dory, tem a questão do Nemo, e nesse filme aparecem mais personagens com problemas também. E aí, o que vocês acham sobre isso? Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso exatamente, assim. Eu acho que o mais interessante é que sempre as figuras paternas e maternas, enfim, dos dois filmes são realmente de pessoas que tentam fazer com que o filho vença essa deficiência ou saiba se virar com a deficiência de uma forma carinhosa, de uma forma incentivadora, né? Eu tô pensando nisso agora, assim, porque no começo do Procurando Nemo, basicamente é o Marlin falando, tá, e daí que você tem uma nadadeira menor? Vai lá, corre atrás das coisas que você quer, etc. Sim. E os pais da Dory são também super fazendo com que ela se vire, com que ela aprenda, com que ela lide com isso, vença a perda de memória recente e tal. Eu acho que isso talvez seja uma mensagem que aí funciona muito mais pros pais mesmo, né? De olhar pro filho e falar, e tentar fazer com que ele colaborar, né? Pra que ele vença, assim. Pra mim tem, de novo, uma diferença fundamental. No Procurando Nemo, a reação do pai é de ser super protetor. Aqui no Procurando Dory, eles passam o filme todo ensinando o caminho, literalmente o caminho das pedras pra Dory, ensinam músicas, ensinam tudo que, de fato... Caminho das pedras foi demais. Exato. E aí, quando a Dory encontra a casa, ela fala, e agora, o que eu posso fazer? Você pode fazer o que você quiser. Eu quero brincar lá na correnteza. Beleza, pode ir. Então, assim, eles dão a liberdade, o cuidado, assim, como cuidar de uma pessoa que tenha essa condição é muito mais interessante e complexa aqui. Além disso, tem aquela tubarão-baleia que é cego e o outro amigo dela que cuida dela também, ensinando, aqui é a parede. De novo, aí tem o alívio cômico de bater, mas enfim, tem essa mensagem. Mas assim, a mensagem da Dory pra mim é muito mais forte, o cuidado dos pais, do que o Marlin tem com o Nemo. O cuidado do Marlin é ser super protetor. Lógico que depois ele muda, mas o filme todo não tem esse discurso. Então, Lucas, mas aí eu só discordo de você quando você fala que o cuidado dos pais da Dory é muito mais forte. Porque se você for observar, existe um monte de cuidado de pais com filhos deficientes que fazem justamente o que o Marlin faz. Então não sei se é o caso de, a gente colocar que, de repente, o jeito que os pais da Dory tratam é mais forte do que o jeito que o Marlin trata o Nemo, entendeu? Porque assim... pra mim, um é prender e o outro é soltar. Então, concordo. Um é prender, o outro é soltar, mas não deixa de ser duas formas de educar, entendeu? De um lado você tem o medo de que o filho sofra, de que o filho sofra bullying, de que o filho, tenha menos oportunidades e tal. Do outro você tem uma coisa muito mais de vai lá, faz, sabe? Aí eu vou até relembrar aqui, filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tem muito disso também. Você tem na figura da mãe, uma mãe super protetora, com medo e tal, e você tem na figura do pai, um pai muito mais liberal e tal. Eu não acho que um esteja errado ou que um esteja certo, são na verdade só tratamentos diferentes, entendeu? E aí eu acho que na verdade a Pixar
Pixar, ela acaba sendo feliz nesse sentido de mostrar os animais com essas deficiências e a diferença de trato dos pais, que tanto em Procurando Nemo quanto em Procurando Dory, você tem duas situações que de alguma maneira dão errado, tanto na parte que são mais conservadores quanto na parte que são mais liberais. Ou seja, não existe um lado certo. O que você precisa, na verdade, é se adaptar àquela situação. Então, do mesmo jeito que em Procurando Nemo você tem um pai que é super protetor, e aí o filho acaba saindo e ele precisa enfrentar os medos dele, e aí ele precisa se tornar mais liberal, em Procurando Dory você vê no final os pais com medo também, os pais falando, putz, mas você vai lá, mas e se você não voltar, e se você esquecer e tal. Quer dizer, por mais que eles fossem super liberais, eles já ficaram com um pouco daquele medo também. Então eu acho que isso é feliz, a Pixar foi feliz nisso, em mostrar esses dois lados com pesos mais ou menos parecidos, que na verdade a grande mensagem é, não existe fórmula certa pra isso, entendeu? Nossa, sensacional sua colocação, Rafa, muito bom. Faz sentido mesmo, porque de fato, qualquer que seja o posicionamento dos pais, os filhos vão estar sujeitos às intempéries da vida. Olha que bonito. Nossa, Daniel. Eles vão estar sujeitos a acontecer alguma coisa e aquela coisa, não há nada que você nunca vai conseguir proteger 100%, né? Agora tem uma coisa que daí eu acho que é um contraponto a isso, que eu vou puxar para um outro lado, que eu acho só que existe um problema que daí na verdade é um problema de roteiro e por ser uma continuação. Daí eu queria saber o que vocês acham disso. A primeira coisa é, a gente estava falando aqui do Marlin em relação ao Nemo, a gente está falando da Dory em relação aos pais. Existem dois pontos que eu senti, que eu queria levantar aqui para ver o que vocês acham. O primeiro é o seguinte, no primeiro filme você tem a participação da Dory muito mais ativa, ela é um personagem importante pro filme, porque ela leva o Marlin na direção do Nemo, ela ajuda ele a desenvolver o grande mistério de onde está seu filho, ela é o ponto positivo, ela traz o Marlin pro lado alegre, né? Ela traz essa descontração. Nesse filme, o Marlin e o Nemo são totalmente descartáveis. Eles não têm nenhum tipo de relevância ali. A única função deles é justamente mostrar um lado familiar, afetivo e tal pela Dolly. Mas de forma efetiva, eles não ajudam ela na parte da procura. Ela vai lá e ela resolve os problemas dela sozinha e tal, e eles acabam indo junto porque eles querem ajudar. Mas se eles não estivessem na história, se fossem outros dois personagens, não teria qualquer... a gente não sentiria falta deles, entendeu? Eles estão ali pelo nome, pelo título. Sabe? Eles não são tão atuantes, tão ativos assim, mas eu acho que eles têm a sua importância, no sentido de, em alguns momentos, eles que conseguem fazer algumas coisas, mas eu acho que mesmo assim eles são personagens muito importantes, entendeu? Então, em que sentido que eles são? Porque eu acho que eles não tiraram eles não tiraram o Nemo, nem o Marlin, ou Marlin, enfim, porque é uma continuação e eu acho que causaria desconforto, causaria alguma situação estranha, falar, poxa, mas ele não tá nesse filme, eles não estão nesse filme por quê? Mas eu concordo com o Rafa, tem muitos momentos que eles são descartáveis, não tem sentido eles estarem ali. Eles levam pro terceiro ato, né, do filme, porque a Dory encontra os pais, o que faz com que ela não fique com os pais, simplesmente? Então, mas o a fato função de que os deles... amigos que são a família, que ela compreende que são a família dela, estão indo pro aquário, e nesse momento, que é acho que é o grande debate do filme, que tipo, quem é a sua família, entendeu? Então, mas aí nesse momento o Nemo, ele só serve pra ilustrar que a Dory, ela ganhou uma nova família. Só isso. É pra isso que eles servem. Eles não têm a função dramática e a função forte que a Dory teve em Procurando Nemo, por exemplo. Mas também pra ela se compreender, porque ela só percebe a importância dela naqueles momentos em que o Marlin fala que foi ela que levou ele pra encontrar. Então, concordo, sabe, assim, mas de novo... Não tô dizendo, realmente, eles não são primordiais. Então, mas eles têm uma certa importância que justifica eles então, no mas roteiro. De novo, como símbolo só, entendeu? Só como símbolo. Não, então, o que eu imagino é que na hora de criar o roteiro eles falaram, beleza, tem que ter o Nemo e o Marlin. Então, como que a gente vai fazer? E o que eles encontraram foi satisfatório. Não seria satisfatório se eles não fizessem absolutamente nada, ficassem lá esperando ela e depois ela voltasse, tá tudo bem. Aí sim, você fala, não, beleza, eles só estão lá à toa, entendeu? Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Foi uma saída satisfatória. No
primeiro, Procurando Nemo, se a gente for perguntar qual que é o personagem favorito de todo mundo, muita gente vai responder Dory. Então, assim, tanto o Nemo quanto o Marlin, eles já não eram personagens excepcionais. Eles eram bons personagens, tinham um sentido narrativo no primeiro filme, claro, mas a Dory sobressaía. Nesse, a Dory como protagonista, ela sobressai, obviamente, ainda mais. E aqui, o coadjuvante direto é o povo. É ele que dá exato, o Hank. Ele que, vamos dizer assim, dá prosseguimento na narrativa, é ele que cria os problemas, é ele que consegue desenrolar todo o arco mesmo da Dory. O Nemo e o Marlin, eles funcionam no começo do filme, tanto que eles aparecem muito no começo e no final. Talvez essa sensação que vocês estão tendo de que eles são mais coadjuvantes e que de fato eles são, é porque no segundo arco, que obviamente é o maior do filme, eles perdem força. Exatamente. Mas eu não vejo como um problema, só pra encerrar assim, isso pra mim não é um problema, porque o filme é da Dory. Então assim, se eles fossem mais apagados no primeiro, aí seria um problema. No primeiro eles são honestos, assim, tem o protagonismo deles, e a Dory também, como coadjuvante de luxo, mas aqui eles estão nos papéis deles, assim, não atrapalha. Não, então, ele não atrapalha, e o que a gente percebe é justamente isso, que eles são colocados ali pra, né, é marketing. Entendeu? Tipo, vamos usar ali os dois personagens títulos do primeiro filme. Até porque ainda deve ter muito Nemo nas lojinhas da Disney pra vender. Sim, né? sim. Não, e aí tem uma outra coisa que eu acho que eles poderiam, que na verdade, assim, eu não vejo isso também como um erro, mas pra mim tem um problema ali que é justamente, tipo, no final do filme de Procurando Nemo, você tem quase que uma redenção do Marlin, né? O Marlin, ele se reinventa, ele precisa se readaptar, ele precisa criar essa confiança, ele muda o olhar dele perante a vida, perante o filho, né? Ele ganha isso, ele se transforma. E aí a gente vê o Marlin nesse filme de novo, mostrando de novo uma certa paranoia com a segurança do filho, mostrando de novo o medo e não sei o que. Eu acho que, tipo, eles poderiam ter evitado um pouco isso, sabe? Eles poderiam já ter mostrado o Marlin que a gente viu no último Procurando Nemo. Mas eu acho que não, porque por mais que ele se tenha amadurecido nesse sentido, ainda é o jeito dele. Ele é protetor, entendeu? E o que eu acho que é importante justamente pra fazer um contraponto com a Dory, uma coisa... que é tipo... atropela todo mundo. Mas uma coisa é ser protetor, outra coisa é ser paranoico, é não querer, é não ajudar. Ele só resolve ajudar a Dory porque a Dory fala, eu sinto falta da minha família. Daí ele fala, tá, então agora eu preciso ajudar. Mas o fato de ele ceder é amadurecimento dele. E daí no final do filme, desse filme, ele percebe que foi a Dory que fez ele ir pra frente, entendeu? Sim, porque ela é a pessoa que se joga, que faz as coisas, que não pensa. Jeito Dory de ser. Sim, e ele é o extremo oposto, é o que pensa demais, tem medo, quer ficar na zona de conforto, etc. E no fim das contas, o ideal é um meio termo, é alguém que é bom ter essa segurança, é bom ter um pouco de medo, mas é importante ser um pouco Dory. Então, eu acho que é interessante até a forma como eles fazem isso. O grande problema, mas o que pode ser questionado, é o Nemo. Por mais que ele seja, tipo, uma criança, ele, tipo, não nem toma atitude, nem é super protetor, entende a Dory e pronto. Então, ele não tem... Eu acho que o Nemo tem menos função do que o Marlin, entendeu? Mas aquela coisa, ele é uma criança, então, sei lá, num filme com humanos, ele seria, tipo, um menininho que, tipo, tá lá e só faz parte da família, só faz parte desse grupo e tá lá, não tem muito como ele fazer tanta coisa também, entendeu? Peraí, não, eu sei onde os meus pais estão, é no... Como chama? O lugar é o Bar do Alberto? Mar Aberto. Mar Aberto! O Mar Aberto? Eu sei onde é que fica. É a exibição que fica bem próximo do Tô Nem Aí. Estresse. Se tá tentando chegar à exibição Mar Aberto, vá pelos canos. Entrar pelo cano, sei. Pelos canos? Esquerda, vai reto e chega lá. São muitas instruções, né? Ouviu tudo, Hank? Ouviu tudinho? Ouvi. Ótimo, vamos lá. Mas eu não vou com você. Não vou caber. Vai você sozinha. Olha, eu não posso porque eu não sou tão boa com instruções. Que peninha, trato é trato. Não queria encontrar seus pais? Esse é o caminho. Agora me dá a etiqueta. Hank, eu não posso ir sozinho, eu vou esquecer pra onde tô indo. Problema seu. Etiqueta.
Vocês gostaram da ambientação? A gente tá falando agora de um instituto marinho, né? E você tem uma série de cenários novos ali a serem explorados, né? Então você tem tanto o grande aquário com a baleia, você tem a parte lá dos peixes, que os peixes estão doentes, né? Que ficam em quarentena. Você tem até aquele grande aquário redondo e tal ali, né? Vocês gostaram disso? Porque assim, a gente tinha uma sensação um pouco mais claustrofóbica em Procurando Nemo, né? Porque quando você tira o peixinho pequeno e coloca ele no aquário, ele bate no vidro, ele tem umas coisas assim. Aqui, eles não exploraram tanto isso, né? Eles mostraram um outro cenário, uma outra coisa. O que vocês acharam disso? Desse novo panorama Instituto Marinho? Eu gostei bastante do design de produção desse filme, eu achei ele bastante variado, até mais variado do que o Procurando Nemo. Aquele aquário ali no final, aquele mar aberto, é fantástico. A primeira imagem dele, que é a imagem que a gente tem de fora, é muito bonito. Aquele aquário interativo também passa uma mensagem muito interessante de cuidado com os animais, mas sem ser pedante, sem ser ecochato. Então isso pra mim, eles conseguiram visualmente transmitir isso. Ah, legal isso que você falou, Lucas, que eu tinha marcado aqui pra falar também do ecochato, que eles repetem várias vezes o resgate, a reabilitação e o retorno, que é a Marília Gabriela que fala. Que na verdade é a mensagem deles pra falar que depois que lançou o Procurando Nemo, teve muita procura pelo peixe palhaço, e tanto que até hoje existe um problema muito grave em relação a essa espécie e parece que existe a possibilidade de até entrar em extinção. Porque é difícil, né? A reprodução deles é diferente e tal. E aí eu acho que essa mensagem que eles repetiram várias vezes do resgate, reabilitação e retorno também foi para causar algum impacto, porque, poxa, agora tem a Dory, né? Então pode ser que, sei lá, vão atrás da Dory, queiram comprar várias Dorys, não sei. Achei uma coisa legal também de contar. E assim, logo no começo, isso tem claro também no Procurando Nemo, como a gente já falou, você vê o mar muito sujo. Você vê carros, garrafas. Então esse detalhe, esse cuidado, assim, que teve na parte visual e as tonalidades mesmo de cores, assim. Tem hora que fica mais claro, tem hora que fica mais escuro, e isso é feito de forma muito orgânica no filme. Então a parte visual tá excelente. Assim, a parte de design de produção pra mim tá excelente. A parte visual, eu entendo que não houve um avanço, que é aquilo que a gente já conversou no começo, de nas sequências não terem tanto esse apuro técnico nesse sentido. Por exemplo, o Bom Dinossauro, ele visualmente mais espetacular do que Procurando Dory. E conforme a gente já conversou, o curta do Piper também. Então eu diria que a parte da animação em si, eu não daria 5 estrelas. E uma coisa que eu achei interessante também nessa questão do Instituto Marinho é que tanto visualmente quanto na fala lá do Hank, a ideia de viver em um aquário não é totalmente negativa, né? Não é os peixes que estão naquele aquário, nesse, né, mundo marinho lá, não, como que é? Mar aberto, né? Mar aberto. Bar do Alberto. A ideia que dá, e principalmente até porque a Dory nasceu lá e tudo mais, é de que é um ambiente super agradável pra se viver. Tipo, se você quiser ficar por aqui, tá ótimo. Você vai ter uma vida bacana. Só não é o ambiente, né, cheio de coisas maravilhosas que é o oceano, etc. E eu achei bem interessante, quando o Hank fala que quer ir pra um aquário, você entende que esses aquários, esses ambientes que existem em várias cidades, não são, tipo, eles não são que nem o SeaWorld, né, que maltrata animais, né, que faz eles viverem em cativeiro. Não, para peixes, para animais menores, é agradável, é uma coisa legal, pode ser um bom lugar para se viver, é até bom para preservar em alguns momentos. Eu acho que passa um pouco dessa mensagem, e aí é tanto visualmente, quanto pelo design de produção, pela forma como o aquário é mostrado e tal, quanto pela narrativa que o Hank quer ir para aquele outro lugar que seria bem um aquário mesmo, né? Só para comentar um negócio que eu tava percebendo, porque assim, tipo, o lugar que o Nemo e o Marlin, né, e a Dory vivem no começo do filme, seria provavelmente algum lugar na Polinésia, né, lá na Oceania, né, que é onde tem muito coral. No Procurando Nemo, eles vão pra Sydney, que é razoavelmente perto. Então é toda uma trajetória de um espaço não tão grande assim, tipo, né, eles basicamente dão um rolê na Austrália e chegam em Sydney. E nesse agora, eles vão até a Califórnia, ou seja, eles cruzam o
Oceano Pacífico inteiro. Exato. O que mostra que, tipo, que eles viajaram, tipo, eles já conheciam o caminho, né? Tipo, eles já sabem navegar com as tartarugas e chegar no lugar que tem que chegar mais rápido e tal. E mostra mais ainda que a pegada não é mostrar o trajeto, mas a aventura no local mesmo. Entendeu? Exato. Eu acho que isso foi interessante também. Justamente pra você não repetir. Eu não sei se você já viu esse peixe, tanto o peixe do Nemo quanto o peixe da Dory real, mas Sim. eles são pequenininhos, cara. Eles têm no máximo, São assim... super pequenininhos. O peixe essa espécie da Dory, se tiver o maior, assim, tipo uns 10 centímetros, já é enorme, entendeu? Sim, sim. Eles são super pequenos, então por isso que essas grandes trajetórias também, elas são esquisitas desse jeito, né? Aquela coisa, se você for levar ao pé da letra a ciência, óbvio que não rola. Não, é que faz mais sentido o road movie ser num ambiente muito mais longo, né? Numa distância muito maior, né, para eles passarem por vários momentos ali, do que numa distância menor, como o que você falou. Não, né? então, mas é aquela coisa, a suspensão da descrença sim, mais lógico, necessária nesse, e não só porque o povo dirige, mas porque eles cruzam um oceano inteiro. De uma ilha não sei, tô supondo que é numa ilha da Polinésia, mas não sei, mas enfim, de uma ilha no meio do Pacífico pra Sydney é um pouco mais perto. Mas assim, eu só tô falando isso mais por curiosidade mesmo, porque, tipo, não dá pra levar isso a ferro e fogo, então... O que vocês acharam do Geraldo? Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque no Procurando Nemo tinha um Geraldo. O Geraldo era o que tava logo cedo na manguaça. E aí aparece esse novo Geraldo estranho, né? E aí tem toda essa questão de aceitação da deficiência, todo mundo tem um problema, alguma coisa assim, e aparece esse marinho estranho, com cara de louco, de psicopata, e que o sonho dele que é subir na rocha. E eu fiquei tipo, que isso, gente? Não entendi por que Geraldo. Por que Geraldo? Porque, lembra, no primeiro filme, no Procurando Nemo, quando o Pelicano pega o Marlin e a Dory na boca, ele sai meio que andando, meio que cambaleando ali no deck. E quando ele passa assim, os outros pelicanos falam, ih, logo cedo Geraldo na manguaça. E ele também era Geraldo. Aí aparece um outro Geraldo, que não tem nada a ver com o outro Geraldo, no caso, que é um leão marinho maluco, estranho, com cara de louco, com uma cara, tipo, com um olho pra fora, sei lá, eu achei ele muito até destoa, né? Ele destoa muito, né, dos outros, né? Por ser justamente ele é o mais, assim, desenho animado, né? Mais... Que foge completamente, né, do que é a... mas eu acho que nesse caso foi puramente pra ter situação cômica, assim. Acho que não tem muito. Mas vocês viram até o final, certo? Sim. Eu achei estranho. Bem estranho, mas tudo bem. Então, é estranho. E foi... esse é mais um argumento que eu tenho pra achar que esse filme é mais infantil, entendeu? Porque a gente não tem tanta disso, assim. Todas essas coisas, essas caricaturas, povo dirigindo carro, essas coisas assim, eu acho que tá além, sabe? Assim, tipo, eu não pensava, nunca pensei quando pensava em Procurando Dory, nunca veio na minha mente assim, tipo, vai ser fácil pra ela sair de um aquário pro outro, vai ser fácil ela sair do mar, vai ser fácil, ela vai dirigir um carro, sabe? Nunca veio isso na minha cabeça, assim. Então eu acho que isso é tão fora do ambiente deles, assim, era uma coisa assim tão, sabe, é tão cartunesca, ela, sabe, me lembrou muito mais as coisas do Animatoons, assim, aquelas coisas, do que propriamente o que era a história mesmo, que era uma coisa muito mais séria mesmo, entendeu? Pra mim, essa foi a sensação que eu tive nesse filme. Então, esse tipo de coisa, tipo, você tem um personagem que ele é descrição completa de um personagem de desenho animado, assim, que eu achei uma coisa, tipo, também, eu achei engraçado, foi as partes que eu ri, foi isso, mas isso pra mim era tipo umas sketchzinhas dentro do longa que não fazia sentido com o resto da trama, entendeu? As próprias focas não tem sentido nenhum, assim. Mas são, mano, aqui a Pixar não faz isso, mas sabe que nem, tipo, tinha os pinguins de Madagascar que ganharam série, desenho na TV, eles também poderiam virar, assim. Não, exato,
simplesmente pra pessoal dar risada. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, o que me gera estranheza, que foi isso que a Grécia tá falando, é que, tipo, quando você vai parar pra pensar nos personagens que a gente viu em Procurando Nemo, a gente tinha os tubarões, e os tubarões, eles tinham um porquê estar ali, eles tinham uma interação maior com os personagens. A gente tinha a própria tartaruga, né? Ela também tinha. Então são personagens secundários, eles tinham um envolvimento maior com a história. Aqui a gente tem 3 focas que não fazem porra nenhuma, não ajudam em nada. Elas apresentam a garça lá e pronto, e é isso. Ué, e isso, ela é a grande transportadora dos peixes, né? Tem uma grande importância, assim. Não, eles têm uma função. Aquele olhar maluco. Ai, eu fiquei com medo, tô naquele assim, ele ensina o Nemo e o Marlin a se conectar com aquela garça lá esquisita, mas elas servem mesmo como alívio cômico, assim, total. Alívio e assim, cômico, total. O Geraldo, você pode até, se quiser forçar a barra, pensar em uma mensagem de bullying, de os valentões, de não deixar, enfim, se você quiser forçar a barra, mas a mensagem ali é pra ser alívio cômico, e é um filme, ali é uma animação, não tem que ter esses gagzinhos ali. Eu achei que funcionou, foi a parte, pra mim, foi o que fez eu dar mais risada no filme, foram as focas, então tá valendo, assim, tá valendo. Então vamos falar um pouco dessa cena pós-créditos, né? Eu adorei essa cena pós-crédito, adorei ver os saquinhos verdes rolando, achei demais aquilo. O que é muito bizarro, porque um ano depois eles ficaram um ano dentro de um saco. Exato, exatamente. Daniel, eu ia falar exatamente a mesma coisa, tipo, eles não comem, gente, eles não... Né? Então, mas é aí que entra toda a suspensão da descrença que o filme precisa, cara. Exato, não dá. Exato. O que eu não gostei só foi que eu queria ver eles bolando um jeito deles saírem dali. E não eles serem capturados de novo, entendeu? Eu queria ver eles mesmo tentando achar uma solução e não tipo, catamos e agora vai pro Instituto Marinho, sabe? Porque daí o que a gente... A mensagem corrobora com a mensagem do filme, de reabilitação, de não maus tratos aos animais que tinha no primeiro filme com aquela pirralha lá. Não, concordo, corrobora com o que esse filme apresentou, mas ele destrói o que o outro filme mostrou também, que era justamente eles querendo sair, eles bolando um plano deles ali próprio e tal. Aí, tipo, eles poderiam ter dado uma conclusão fechado esses personagens, de agora, não, vamos ver agora o que eles vão fazer pra sair desse saquinho, entendeu? Aí não, agora eles voltam de novo. Eles vão pra um Instituto Marinho que teoricamente dá uma esperança de que eles vão retornar pro oceano mesmo. Sei lá. Vão matar a fome deles que de não, ano, que não é, tipo, não foi uma solução que eles bolaram. É isso que eu queria ver. Tipo, eles arranjaram uma solução, eu queria ver eles saindo daquilo. E aí eu achei demais. A hora que eu vi os saquinhos verdes chegando, eu falei, caralho, olha só, não lembrava disso, deles do saquinho, que era a cena final também de Procurando Nemo. Eu falei, e agora? Como é que eles vão sair? Daí vem aquela mão, eu falei, toma banho, cara. Que essa mão vindo pegar eles, eu queria ver agora, eu falei, vai furar a porra do saco, sei lá, entendeu? Pior que ela joga eles no saco, né? Tipo, nem tira. Pois é, eu li bastante comentário falando do personagem do Hank mesmo, né, do povo, e muita gente tava falando que tinha adorado e tal, e que tava esperando agora um Procurando o Hank. Exato. Aí eu falei, realmente, eu acho que daria pra esticar um pouco, se fosse, né, pensar nessa situação de ter mais algum filme, eu não pensaria tanto no Hank, apesar de ter gostado muito desse personagem, mas eu pensaria nesses daí que estavam no saquinho, por exemplo. Uma coisa... Eu já imaginei faria mais sentido, eu já imaginei um Procurando Marlin, em que o Nemo seja finalmente um protagonista que faz alguma coisa, e daí de repente até o amadurecimento do Nemo, de repente ele é até maior, sabe, do que um peixinho bebê e tal. Mas, então, enfim, é uma alternativa. Procurando a mãe do Nemo, e aí é um filme espírita, sabe? Ai, que horrível. Eu só acho que essa questão do Hank, ele não tem tanta importância quanto a Dory teve no Procurando Nemo, sabe? Ele não teve toda aquele peso assim, né? Porque a Dory saiu, até como o Lucas falou aqui pra gente, se você perguntasse pra quem assistiu Procurando Nemo, qual que é seu personagem favorito? É a Dory. Aqui a Dory, ela é realmente a estrela. Ela resolve os problemas sozinho, ela busca soluções, ela tem um olhar positivo, ela tem as reflexões. Tem alguns personagens
eles que trazem alguns inputs pra ela, mas ela mesmo constrói as próprias respostas, entendeu? Agora, e o Hank, ele ajuda ela durante um período curtíssimo, querendo, na verdade, criando um estímulo ali, porque ele quer, na verdade, ir pra um outro lugar. Então, por mais que ele se conecte a ela, não é aquela conexão como a Dory teve com o Nemo, de uma relação familiar mesmo, né? Que eles estavam ali por uma causa, juntos, tentando resolver um problema e tal. Então, assim, eu acho que o Hank, ele pode ser um personagem título, mas se ele fosse um personagem título, ele teria que ser uma coisa completamente desconexa do ambiente de Nemo, de Dory, de Marlin, pra ele sobreviver dentro da Pixar, entendeu? Entendi. O Hank, ele é o único que tem um arco além da Dory, né? Um arco de verdade ali, mas ele é o personagem que me incomodou um pouco, assim. O superpoder dele, né? Dele ser um polvo camaleão, praticamente, isso extrapolou um tanto, e assim, dele dirigir um carrinho, enfim. Tudo bem que é desenho, mas deu uma extrapolada. Aquele outro, eu não sei se é um tubarão, se é uma baleia, o amigo é Bailey ou Bane, não sei direito o nome dele. É uma beluga, e sim, é uma beluga. O poder dele, o, entre aspas, poder dele, é muito mais orgânico, faz muito mais sentido narrativo. Até mesmo pelo animal de verdade, né? Agora o Hank deu uma extrapoladazinha, assim. Eu tiro o ponto disso. Sim, na verdade o polvo, essa espécie, sei lá, provavelmente é aqueles que na areia lá debaixo do mar, ele fica totalmente confuso com o ambiente. Mas não é que ele é um camaleão. E aliás, nem o camaleão que a gente de verdade é o camaleão que a gente imagina, né? Nenhum camaleão muda de cor desse jeito, assim. Isso é um dos mitos, né, da natureza. Mas, sei lá, eu acho que justamente, tipo, o fato de... Eu acho que em algum momento eles conseguem fazer com que a gente aumente essa suspensão da descrença, entendeu? Que é importante pra esse filme, mas não sei, eu acho que isso tira alguns pontos, mas não muitos, não muita coisa. Did you hear that? What was that? Hear what? Stan, I heard someone say hello. Yeah, there's a lot of fish here. Literally anybody could have just said hello. There. Where am I looking? There. Oh. Hi, I'm Dory. Yeah, well, where are your parents? Hi, I've lost my family. Where did you see them last? I forgot. I was looking for something and Okay, totally get it. Date night. I suffer from short-term memory loss. It runs in my family. At least I think it does. Where are they? Dory, there you are! Look out! Oh, look at this. Our friend got taken into whatever this place is. It's a fish hospital. I feel fantastic! Bom, vamos aproveitar então que a gente tá nessa fase final pra gente dar as nossas notas e encerrar esse papo de Procurando Dory, né? Com aquela nota final que o Cinemação dá de 0 a 5. E eu vou começar com o Lucas, que foi o cara que foi lá, viu o filme, gostou do filme, escreveu crítica. Então diz aí pra gente, Lucas, quanto que você vai dar de 0 a 5 pra Procurando Dory? Eu vou repetir a nota que eu dei na crítica, que foi de 4,6. Eu realmente tiro um ponto um pouco na animação, que apesar dela ser muito boa de verdade mesmo, mas ela não avança. Então dá pra tirar ponto nisso. E eu concordo com o Rafa, finalmente, aqui, pra poder manter meu emprego, de que o ritmo é ruim. Só que eu vou pro lado oposto do Rafa. Que pra mim o ritmo ele é ruim porque ele tem cenas dramáticas demais. Então, assim, tem hora que podia ter dosado um pouco melhor nesse sentido. Então, assim, eu tiro o ponto dessa suspensão de descrença que pra mim deu uma extrapolada. Que apesar deles encerrarem a cena lá do caminhão tocando a música em câmera lenta, pronto, já entendi porque que o Rafa não gostou do filme. Porque lembra a cena do Mercúrio do X-Men que ele também desistiu, também não gostou do filme. Então, matei a charada. Nossa senhora. Descobri. Cena lenta com musiquinha alegre eu não gosto, né? Então pronto, descobrimos por que o Rafa vai dar nota 1. Descobrimos um padrão do Rafa. Mas vale o destaque de que Dory estreou com 23 milhões de pessoas indo assistir o filme. E numa época que tá cheio de blockbuster. Exato. Tem o Como Eu Era Antes de Você, tem Independence Day, o Contrato Vitalício, não vão nesse filme, por favor. Invocação do Mal ainda, Alice ainda tá em cartaz. Então assim, tem muitos blockbusters e Dory, somando todos eles, quase que não dá o que deu Procurando Dory. Então Exato. Tá sendo um sucesso absoluto. Eu acho até, né, Lucas, que é porque a gente vê aí que o primeiro filme que foi a
13 anos atrás, as pessoas que viram o primeiro filme hoje já podem estar levando os filhos, os sobrinhos, né? Exatamente. Então, tipo, a gente já tem isso e eu acho que isso potencializa ainda mais, porque, querendo ou não, ele é uma forma de você reviver aquele sentimento que a gente teve com o primeiro filme, que foi tão encantador, né? Que trazia tanta coisa nova que a Pixar apresentou pra gente naquela época. Então, eu acho que faz jus à bilheteria, realmente. Com certeza. 4,6 pra nota. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Grécia, e você? Amante de Pixar, tá aí, você levou seu bloquinho lá pro cinema, ligava o celular pra ficar escrevendo. Ai, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês, antes de dar minha nota. Eu fiquei sentadinha lá, esperando os créditos e tal, pra ver as últimas cenas, e várias pessoas ficaram olhando pra minha cara, tipo, por que você ainda tá aí? E aí eu deixei... foi muito engraçado. E aí algumas pessoas, de tanto olhar pra minha cara, elas ficaram falando, não, tá bom, então eu vou ficar aqui também, encostaram ali na parede e, tipo, tá bom, se ela tá esperando alguma coisa com um bloquinho na mão, alguma coisa vai acontecer. Então eu causei isso em algumas pessoas. Foram 5, mas... Você podia dizer que uma crítica no Cinemação te avisou que ia ter cena pós-créditos, então quem leu Cinemação tá sempre bem informado. Olha aí, olha aí. Na verdade, eu li a sua crítica depois, foi que você me mas eu te avisei. No WhatsApp. Mas você já tinha me avisado, mas tudo bem. Mas minha nota é amei 4 estrelas. Legal. Apesar de ter gostado muito também, e eu tenho essa zoeira, porque eu sempre falo, odiei 5 estrelas. Nesse caso, eu amei 4 estrelas, porque apesar de ter gostado bastante, eu achei também que faltou alguma coisa. Talvez, e agora depois de toda essa nossa conversa, eu acredito que seja pelo tempo e pela expectativa que, querendo ou não, a gente foi com um pouco de expectativa, por já ter visto Procurando Nemo. E aí, depois de toda essa nossa discussão, eu acho que realmente minha nota é 4. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes, talvez, ou não. Mas eu gostei bastante e é isso. Muito bom. Dani, vamos aí pra sua nota. Tá com um filme fresquinho na cabeça aí. Dá sua nota de 0 a 5. Sim, posso só antes citar a polêmica da vez? Lógico. Só pra ficar no podcast o absurdo, né, do mundo que a gente vive. Tem um possível casal de lésbicas nesse filme, né? Que é um momento em que o carrinho com o Hank tromba e são 2 mulheres que aparentemente estão andando juntas, né? Lá no coisa. É um negócio muito sutil, mas eu acabei de receber uma mensagem, inclusive, Rafael, da sua noiva, e ela falou que teve criança que não pôde ir porque a escola recomendou não levar. Ah, ela sério, colocou, acredite cara? Se quiser. Ou seja, a gente ainda vive... Mas eu acho que é importante isso, assim, só o fato de incomodar essas pessoas significa que abre noção em todo mundo do quanto tem coisa atrasada nesse planeta. Mas, assim, é um negócio ridículo, né? Tipo, não sei nem quem que percebeu isso, quem que tava... A pessoa não tem o que fazer. Que cena que é essa, né? que eu não lembro, que nem eu percebi? Tem um carrinho, a hora que o Hank tá no carrinho de bebê, ele esbarra numa, tem uma mulher que vira pra pegar a Dory, daí ela vê e o Hank virou um bebê, sabe? Daí ela se assusta, ela se assusta com o bebê. Nesse momento, ela vira e meio que, pega no braço de uma outra mulher, como se dando a entender muito brevemente que seriam 2 mulheres, um casal, entendeu? E aí tem gente dizendo que o filme, né, tá incentivando lésbicas e tal. Né? Mas enfim, aliás, isso vai fazer aumentar a minha nota, na verdade. Eu aumento minha nota só por ter lésbicas. Mas enfim, eu daria mesmo essa nota, 4 estrelas de 5. Eu acho que é um filme muito bom. É um filme que tem seus probleminhas, mas ele cumpre o que promete. Fica na memória, né? Um paradoxo, né? Um filme da Doris ficar na memória, mas fica na memória como um bom filme, como um filme divertido e tal. E é isso, não tem tantos problemas, mas tem um pouquinho, mas também não é tão, na minha opinião, não é dos melhores da Pixar, né? Tem filmes muito melhores na Pixar, mas ainda assim, filme não tão bom da Pixar é a mesma coisa que filme não tão bom do Woody Allen. É melhor do que muito filme que tem por aí. Então, é isso, nota 4. Muito bom. Eu vou aqui também finalizar com a minha nota. Eu vou dar nota 3 pra esse filme. Eu acho que ele é um filme divertido, ele é um filme que ele encanta justamente por ter essas mensagens subliminares e tal, né? Todas essas mensagens, esse lado que te faz refletir ali sobre a vida da Dory e tal, eu acho bacana isso, mas eu acho que ele é um filme continuação, e por ser um filme continuação, ele acaba se repetindo muito, ele exagera em algumas coisas que a gente já falou aqui, então assim, eu acho que é um filme
bacana pra você assistir no cinema com seu filho, sabe? Ir lá. Principalmente porque tem casal lésbica, então você tem que ir assistir o filme com seu filho pra mostrar que essa porra é normal, entendeu? Então, porra, pelo amor de Deus, cara. E eu digo mais, a Dory pode ser lésbica. Por que a gente acha que a Dory é hétero? Não tem nenhum motivo de nenhum dos dois lados. Então exatamente. A Dory é lésbica porque a gente quer agora e beleza. Exatamente. E eu torço pra que ela pegue o tubarão baleia lá e pegue ela mesmo, que seja lésbica. Porque puta merda. Isso é que é sexo interracial, né? Aliás, só pra citar uma curiosidade do mundo animal, além do polvo ter 3 corações, o peixe palhaço, eu não sei como que é isso, não sou biólogo, não entendi, nem li tanto a respeito, mas diz que tem um negócio que ao longo da vida dele, ele muda de sexo. Tipo, ele deixa de ser de um sexo e muda por outro. Ou seja, ele tipo, sei lá, whatever, mas tipo, sei lá, é isso, é a curiosidade. Isso aí, a Dory lésbica, o Marlin gay, tá tudo certo. Trans, tá tudo certo. Então eu acho assim, esse filme é muito bacana, vale a pena ir assistir, principalmente se você já teve essa experiência com Procurando Nemo. Tem esses problemas que eu indiquei aqui, é o meu ponto de vista, né, obviamente, mas assim, acho que vale a pena ir assistir, inclusive pra fazer esse equilíbrio, ver o que você acha e tal. Mas é um filme bacana pra você ir com o seu filho, com o seu sobrinho e tal, acompanhar mais um filme da Pixar. Se a gente pegar aqui todas as notas, então, somar e dividir, o Cinemação tá carimbando aqui para Procurando Dory 3.9. É uma nota muito boa para um filme da Pixar, é uma nota acima da média. Então é um filme que ele, mais uma vez, né, a Pixar traz uma história bacana que vai te fazer refletir, que vai tocar, tem sentimento ali, você percebe que tudo que a Pixar faz é com muito carinho, é muita atenção, eles são realmente muito cuidadosos em cada parte ali do roteiro, eles percebem como que eles podem, né, fazer, melhorar o desenvolver da história. Realmente não tem essa curva de crescimento em termos tecnológicos. Você vê que eles não fazem continuação só pra ganhar dinheiro, né? Ter tosca, tipo... Era do jeito... mas enfim, é isso. Se bem que, pra mim, Procurando Dory, ele entra um pouquinho, flerta um pouquinho com isso daí, sabe? Porque eu acho que talvez ele não precisasse. Pelo menos você sabe que fala assim, já que mas é pra ganhar, mas já é que qualidade. Pra caçar níquel, vamos fazer um negócio bonitinho, vamos colocar referência, vamos vamos passar uma mensagem bacana, né? Exatamente. Vamos botar umas lésbicas aí pra, né? Exatamente. Então vai lá, aproveita que o filme ainda tá no cinema, corre lá pra assistir se você não assistiu. Se você assistiu, manda seu comentário aqui. O que foi que você achou de Procurando Dory? Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação número 187. Falamos aqui sobre Procurando Dory, novo filme da Pixar, com distribuição da Disney, em que a gente fez essa análise do filme, falamos aí tudo que o filme trouxe, que emocionou a gente ou não. Então eu queria agradecer aqui o Lucas pela presença. Lucas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação nesse podcast. Valeu, gente. E nem se eu tivesse tentado, eu esqueceria de vocês. Muito bonitinho. Eu vi ele escrevendo isso num papel e falando, eu vou falar no final. Foi bom, muito bom. Antes que eu me esquecesse, né? Exatamente. Grécia, muito obrigado também pela sua participação em mais um podcast. Eu participei? Eu não lembro. Eu não falei nada. Não foi marcante esse ponto? Não, eu não sei. É que eu sofro de perda de memória recente. Desculpa, gente. Então faz o seguinte, baixem o podcast mais de uma vez, já que vocês não são desmemoriados. Boa ideia. Valeu, também. gente. Valeu, Grécia, valeu, Lucas, e valeu, Rafa. Até semana que vem. Bom, não, o final da imitação
você fez certo. Porque até o final da sua imitação, você tava só fazendo um mongoloide falando. Na real, tá parecendo uma Eu sou o cara que não consegue imitar ninguém, não consegue imitar Marília e Gabriela. Eu sou a única pessoa que eu conheço no mundo. Sério, eu sou a única pessoa que eu conheço no mundo que não sabe imitar o Silvio Santos. Todo mundo imita, menos eu. Mas Gente, tudo bem, foda-se. Oi, pelo amor de Deus. Daniel, vamos treinar esse baleiês, vai, por favor. Vamos praticar, pelo amor de Deus. Vamos praticar. A gente se fala depois. O podcast Cinemação número 187 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long sailing, no more sailing. No more farewell. No more sailing. No more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. No more. One more time. No more sailing. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.